Pô, e aí? Essa daí tá legal? Não, quer ver? Pera aí. Ah, não, passe. Essa é legal, hein? Deixa nessa daí. Olha. Não, pô, olha lá. Não, pera aí. Ah, não, a outra. Também essa não? Ah, eu prefiro aquela anterior ali. Essa era que tava tocando quando eu conheci meu cachorrinho. Olha só. Como achei tão bonito. Tá valendo? Você está ouvindo o Masmorra Classic do site cinemasmorra.com.br. Olá, encontramos. Pode deixar rolar essa mesmo. Deixa rolar. Até o fim. É isso aí, mais uma vez gravando o Masmorra Classic e dessa vez falando de um filme mudo pela primeira vez, né? O Homem que Ri, de 1928. E para esse bate-papo sensacional sobre um excelente filme, eu chamei os amigos Marcos Noriega. Tudo bem, Marcos? Tudo certo. Tudo certo? Não tem frase inicial? A minha frase é que o Bob Kane e o Bill Finger ficaram anos discutindo quem é o verdadeiro criador do Coringa. O verdadeiro criador do Coringa é o Conrad Veidt, né? Não é nenhum dos dois. Bom. Ponto, né? É isso aí, cara. E o nosso amigo Ivan PD. Olá, pessoal. E se vocês quiserem ser felizes, não caiam num barril de produtos químicos e nem caiam nas mãos dos compraticos. Sim, amigo Ivan PD. E o nosso querido Paulo Elache. Tudo bom, Paulo? Pode especular. Tudo jóia, Angélica. É um prazer. Olha aí. Para de rir, menino. Para de rir, menino. E aqui é sua host, Angélica Hellish. O filme é O Homem que Ri, mas eu sou a mulher que chora, que eu chorei o filme todinho. Cara, e é isso, vamos ao podcast. Vamos. Vamos falar do filme, obviamente, mas primeiramente nós vamos trazer algumas curiosidades, notas de produção, etc, né? Trazendo aqui o assunto à baila. Esse é um filme que sofre a influência do expressionismo, né? Alemão. Conversamos um pouco sobre isso. Vamos trazer algumas curiosidades, inclusive sobre o diretor, né? Que é o Paul Leni. Sim. Não é à toa que o filme tem muita influência do expressionismo alemão. Aliás, para começar, muita gente classifica esse filme, né, erroneamente como terror, até porque, né, por causa da influência visual e do clima, né, do expressionismo alemão, que eram basicamente os filmes de terror psicológico, né, ou sobrenatural, né. Sim. E o Paul Leni é um nome importante do expressionismo alemão, né? Haja visto o filme lá, O Gabinete das Figuras de Cera, por exemplo, né? No qual o ator Conrad Veidt está presente também, né? Nossa, e cara, outro grande nome do expressionismo alemão, que é o Conrad Veidt, não por acaso é o ator principal do filme O Homem que Ri, né? Conrad Veidt fazendo esse papel de destruir, né, cara? É destruidor, né? A gente vai até falar que tem outras versões, né? Tem um filme do Sérgio Corbucci, tem uma versão de 2012 agora também com Gerard Depardieu, mas ele é assustador, né? À primeira vista, e à segunda vista é trágico, né? O personagem, né, Paulo? Além dessa versão de 2012 que você falou, Angélica, tem uma versão que é inclusive mais antiga que essa do Paul Leni, que é uma versão de 1921, que é um filme alemão. O título não teve tradução, Das Grisende Gericht. Das Grisende Gericht? Gesicht. Que é um filme que foi feito em 1921 por um diretor chamado Júlio Henska. Mas e o Gwynplaine dessa versão? Como é que é? Então, quem faz o Gwynplaine nessa versão é um ator chamado Franz Roblin. Mas é legal? Ficou legal a caracterização? Então, isso é uma coisa que esse filme, pelo menos eu procurei um trailer, um trecho que fosse, e não encontrei nada. Eu encontrei a referência dele, né, quando eu tava pesquisando sobre ele. Aí eu vi no IMDb e eu comecei a vasculhar um pouquinho pra saber alguma coisa desses, se tinha alguma coisa a mais. Mas eu fiquei
curiosíssimo. Se eu no futuro encontrar ele, certamente eu vou assistir. Mesmo porque o filme não é lá tão longo assim, é um filme mais... E aí, minha curiosidade que não me deixa sossegado, é 87 minutos o filme, então Curtinho. em algum momento eu vou assistir ele. Caramba, gente. Mas você, Paulo? Aliás, isso que você falou aí desse filme, o nome antigo, do primeiro filme de 21, esse nome não estava na cortina. Lembra da cortina lá quando o Gwynplaine estava... Toda vez que ele ia se apresentar, tinha aquela cortina na frente e estava The Man Who Laughs, né? Mas tinha uma coisa escrita em alemão, eu acho. De repente é uma... Eles estão lembrando, trazendo. Dá uma olhada no filme, você viu? Ontem eu fiquei olhando umas curiosidades, até nas legendas finais, tinha um texto interessante, cara. Na legenda lá, essa legenda foi feita para vocês conferirem, checarem os nomes, estão tudo certo. Tá escrito assim lá na legenda. Sim. Eu achei um barato aquilo. Uma coisa engraçada é que esses nomes que o Victor Hugo deu aos personagens, eles causavam uma estranheza no público, principalmente no público americano, né? Eles tinham uma certa resistência a heróis com nomes tão diferentes, né? Realmente são nomes bem curiosos. Aliás, por exemplo, o nome que... E cada nome remete a alguma coisa. Por exemplo, no caso do Gwynplaine, que é um nome que, se for dividido em duas partes, ele remete a algo como planície abençoada. Gwyn significando abençoado e Plaine significando planície. E só pra contextualizar, pra quem não conhece, que Gwynplaine é o personagem do Homem que Ri, né? Exatamente. Que é o personagem, entendeu? Interessante. Quer que fale um pouco do diretor... Sim. Então, é rapidinho também, que não tem muitas informações aqui sobre ele, mas ele nasceu em 1885 em Stuttgart e morreu jovem, aos 44 anos, em 29 em Los Angeles, né? Ele era um cara de família judia, né, alemã, e ele estudou Belas Artes. E ele ingressou no cinema, na verdade, na condição de pintor, né? E tal, ele pintava cenários, e depois ele passou a ser o cara que cria cenários também. Ele fazia cenário, fazia figurino, ajudava naquelas pinturas de fundo. Então ele era um artista faz tudo, né? Um artista manual, digamos assim, né? Cuidava da parte de direção artística dos filmes e tal. Depois, né, aos poucos, ali, como ele convivia no ambiente cinematográfico e tudo, é normal na época, né? Você começava numa função, depois, se você continuava na indústria ali, você ia aprendendo o background de tudo, você era convidado para fazer a direção também, para ajudar na direção de arte, na continuidade. Então ele ganhou experiência, né, trabalhando nos bastidores, foi convidado para dirigir, dirigiu vários filmes também, antes de receber o convite da Universal Studios para ir trabalhar nos Estados Unidos, dirigir filmes lá. E ele dirigiu 4 filmes nos Estados Unidos, um que foi um sucesso logo de cara. O primeiro filme dele, que é O Gato e o Canário, já foi sucesso, né? E tal, já teve uma boa bilheteria. E o pessoal tinha, uns anos antes, o Corcunda de Notre Dame tinha feito sucesso a adaptação dele para o cinema. Então, queriam fazer uma nova, né, adaptação de um filme de um filme baseado num livro do Victor Hugo, e acabaram, né, achando que o Paul Leni, ele daria certo nessa adaptação. E por conta do convite para o Paul Leni, o pessoal pensou que talvez um ator alemão também fosse interessante, e o Conrad Veidt, ele já tinha deixado todo mundo impressionado nos Estados Unidos com o Dr. Caligari, né? Sim. E com o Gabinete das Figuras de Cera, e aí acharam que era interessante essa dobradinha, né? Um diretor alemão e esse grande ator alemão também, né? Que já estava pensando em se mudar, né? Definitivamente para América, né? E tal, já estava ali com um contrato ali e tudo mais. Mais para frente ele vai se mudar definitivamente para os Estados Unidos por conta da ascensão do nazismo. Ele vai para a Inglaterra, depois ele se fixa nos Estados Unidos nos anos 40, né? E isso aí, o Paul Leni tava com uma carreira de sucesso. Foi o filme mais caro da época, $1 milhão de grana, né? Pra se fazer, sim, de orçamento, que pra época era um desbunde, né? Uhum. Foi sucesso, só que o Paul Leni fez mais um filme e morreu, né? Teve uma infecção generalizada em 29 e morreu. Caramba. O próprio Conrad Veidt, sei lá, ele é um cara que morreu jovem, né, meu? Morreu aos 50 anos de idade. Chegou a fazer Casablanca, gente. Eu fiquei chocada, porque eu assisti o Casablanca e eu vou ter que rever pra poder achar o Conrad Veidt no filme, entendeu? A cena é impagável. A cena do Casablanca é impagável.
Ah, tem que ver. Ele fez Rever. muitos nazistas, né? Isso, é um general nazista. É aquele que fica provocando o pessoal. O pessoal começa a cantar Alonso Vander, La Patrie. Ele fica fazendo força. Vamos, canta em alemão. Ele fez Legal. o gabinete do Dr. Calegari também. Sim. O Marcos mencionou também isso daí. As Mãos de Orlac, né? Outro Nossa, tremendo filme. Uma dos coisa que eu Estados queria falar, legal você ter mencionado, porque As Mãos de Orlac é um puta filme também, viu, gente? E as atuações do Conrad Veidt são maravilhosas, tanto que você procura na internet, tem poucas imagens dele sem nenhuma caracterização. Entendeu? É raro, assim. Então ele tá sempre muito caracterizado. E olha, nesse filme, que é O Homem que Ri, cara, obviamente, né, conforme já foi falado, inspiração profunda para o Coringa, né? Ctrl-C, Ctrl-V mesmo. Cara, é impressionante como a atuação é toda nos olhos, entendeu? É a pantomima, são os olhos, é aquele sorriso aberto e as lágrimas caindo. Cara, ele é um filme dramático, entendeu? Muito dramático, assim. E eu fui levado às lágrimas várias vezes assistindo o filme. Não sei vocês. O Conrad Veidt, ele não tinha formação de ator, né? Isso é uma coisa interessante, né? Ele foi lutar na Primeira Guerra Mundial e ele tinha uma namorada na Alemanha, né? Ele deixou a namorada, foi lutar na guerra, ficou doente, né? Pegou pneumonia. Enquanto ele estava se recuperando, a namorada mandou uma carta para ele falando o seguinte: ó, fulano, eu arrumei um trabalho, vou trabalhar no teatro. E tal. Ele, pô, que legal, né? Você vai trabalhar no teatro. E vem cá, tu tá de licença, né? Porque tu tá se recuperar. Pô, vem aqui pra Alemanha, vem ficar comigo aqui enquanto eu trabalho. Eu vou te apresentar pro pessoal do teatro, vou te mostrar como é que é como é que é essa cena teatral aqui da Alemanha. É bem legal, assim. E ele foi, né, acompanhá-la, ver como é que era esse trabalho dela no teatro, né? E ele achou legal. Ele falou, pô, sabe que teatro é um negócio bacana? Só que aí ele foi chamado de volta, né? Para o front, só que ele não estava ainda em condições de voltar para a luta e ele ficou trabalhando com esquetes de teatro para animar as tropas e tal. E quando ele recebeu dispensa definitiva, ele falou, sabe uma coisa, eu vou ser ator, vou voltar para a Alemanha e vou tentar ser ator. E conseguiu ser ator em pelo menos 110 filmes, né? Nossa! E virou um mito, né? Mas era um cara autodidata, totalmente autodidata. Se você lá como os melhores diretores, né, cara? Vários, né, autodidatas, né? Então que trabalhavam em funções, né? Dentro do cinema, não tinha uma formação, não é que nem hoje em dia, né? Você faz uma faculdade de cinema e você se forma, é cineasta, né? Mas a questão é a seguinte, a verdade é que o cara é sensacional, cara. Vale muito a pena pra quem tá nos escutando, tem algum preconceito bobo em relação ao cinema mudo, por algum motivo, assistam os filmes, assistam o Conrad Veidt no Gabinete do Dr. Caligari, Nas Mãos de Orlac, não percam, por favor, O Homem que Ri, cara, que é sensacional. Adaptado da obra do Victor Hugo, né? É importante a gente mencionar, né? E tem outras coisas também, né, Paulo? Você estava comentando que tem HQ, né? Isso tem outras produções, né, querido? Sim, tem várias HQs aqui que fizeram. Tem uma HQ clássica, até eu acho que eu passei para vocês aí. A capa, você vê que até o desenho é mais clássico, tem mais modernas. O Ivan passou uma também, é L'Ombre que Rit, de Fernando Felipe, né? Tem muita coisa, bastante material dessa obra. Tem provavelmente HQs francesas também. Aqui, se a gente fosse pesquisar, né, isso mais a fundo, mas tem versões americanas. O Fernando de Felipe, se eu não me engano, ele é mexicano, uma coisa assim e tal. Tem a Marvel, né, que é essa mais clássica que o Paulo Elache, que o Paulo colocou aqui pra gente, é de uma série de adaptações que a Marvel fazia de clássicos da literatura e tudo, americana, né? Deve ter também saiu nos clássicos versões francesas. Lembra que tinha uma... Será que saiu naquela coletânea, os clássicos ilustrados, um negócio assim? Também não? Não sei se saiu. Eu acho que não. Nessa coletânea mais recente dos clássicos ilustrados, que até tinha alguns números no Brasil. Não, tinha até a HQ do Edgar Allan Poe, baseado em história dele. Não sei se saiu aqui no Brasil. Tem a revista do Batman também, O Homem que Ri, que é a história onde ele encontra o Coringa pela primeira vez. Não, é O Homem que Ri. Eu li a Piada Mortal, né? Que até comentei com o Marcos, que falei, caramba, que trágico o personagem. Não, mas também. O Homem que Ri é uma HQ do Batman em que é recontado o primeiro encontro dele com o Coringa. Exato, né? isso mesmo. Que legal, não sabia, gente, não conheço. Greg Rucka, eu acho que é o roteiro, se eu não me engano. É bacana essa HQ, viu? E o Coringa tá psicopata e violento ao extremo.
Demais. Que legal, cara. Trazer também a menção, antes de começar a falar do filme, que tem outras versões, obviamente. Ivan citou uma que eu nem conhecia, né? Mas tem uma versão de 66, que é do Sérgio Corbucci, que é o cara do Django, né, cara? Do Django. Não tem a versão aí do Tarantino, né? É o cara do Django original, cara, que, não há legendas para essas versões. É quase... Sabe aquele negócio que você tem que catar num torrent morto, né? Mas é uma versão assim que ela tem um lado mais aventuresco, eu diria, né? Tem uma cara de ser mais aventuresca. Eu tava dando uma olhada, assim, cara. Ele já começa com o personagem do Homem que Ri adulto, entendeu? E é meio assim, capa-espada e tal. Já começa com algumas batalhas e tal. É meio que foge um pouco da ideia original. E tem uma versão do ano passado que eu tava dando uma olhada também, porque eu sou muito curiosa, independente de não ter as legendas, eu vou e dar uma conferida, sabe? E tem essa versão aí que é com o Gerard Depardieu, né? Que ele é um cara que eu sou meio assim, eu sou meio fanzoca do cara, entendeu? Então eu costumo assistir muita coisa dele. Infelizmente também não tem legendas, mas ele faz um personagem muito bonito, vocês devem recordar, que é o Ursus, né? Que é o filósofo, né? Ele faz o Ursus, o Gerard Depardieu, mas o menino não tem o sorriso escalafobético, entendeu? Ele é tipo assim, sabe, meio coringa do Batman mesmo, só com aquela cicatriz? Não tem um sorriso aberto, né? Porque a lance do Conrad Veidt com o sorriso, eu não sei vocês, mas eu fiquei... É chocante, né? É chocante, porque... É a melhor caracterização desses que eu vi. Impressionante, né? Não é? Porque, ele usa uma dentadura enorme e ele usa uns ganchos por dentro da boca, depois a gente fica sabendo disso, pra ficar com aquele sorriso imenso. E, cara, aquilo angustiante, deve ter sido muito angustiante pro ator, ou seja, é um trabalho artístico, sabe, na minha opinião, supremo, porque nos outros foram colocadas umas cicatrizes e tal, com um sorriso e tal, mas não nele aberto. Aquilo deve ter doído muito, entendeu? De ter que gravar sei lá por quanto tempo, com aquele sorriso gigante, aquela dentadura. No começo eu me assustei, eu sentia medo, e depois, cara, eu só chorava, porque, né, era tudo, né, Paulo? A gente tava até conversando, é tudo nos olhos, né, cara? Aquele olhar nos olhos. Aquele olhar de desespero, o sorriso gigante, cara. Ai, que triste. Eu sentia que quando ele queria transmitir mais a informação visual nos olhos, assim, né? Ele tapava a boca, né? Porque tem coisa que não tem como. Você tem que mexer a bochecha para fazer a expressão. É muito angustiante ver aquela expressão dele, uma situação desesperadora e ele sorrindo, quer dizer, uma coisa muito contraditória. E ele prestes a entrar, se apresentar, né, porque depois a gente vai falar sobre, ele vai pra ele começa a viajar, ele, o filósofo, a menina, a gente vai contar mais, né, mas ele antes de se apresentar, você vê que ele tá desesperado, né, porque as pessoas riem, acham engraçado e ele com os olhos rasos de lágrima, né. Isso é de cortar o coração, né, então é um filme assim que, se você tiver num dia que você não tá 100%, que nem eu tava meio assim, meio pra baixo, nossa, eu só chorei o tempo todo, terminei o filme desidratada. Não, mas com relação à expressividade dele, e esse ator, ele é tão bom no filme mudo, em cinema mudo, quanto no cinema falado. Porque as pessoas que passaram pro cinema falado depois, tinham ainda o trejeito. Muita gente não deu certo. Não, muita gente não deu certo, né, Paulo? Certo. Exatamente, eles tinham aquele trejeito, fazer aquelas expressões e tudo. Ele fez isso daí, mas você pode ver naquele filme do Casablanca, né? Ele tá perfeito, tá ótimo. Ele pena que, é isso que você falou, pena que ele morreu, ele teve infarto, coitado. Uma coisa curiosa desse O Homem que Ri, do qual a gente tá falando, de 1928, é que ele é um filme da fase de transição entre o cinema mudo e o cinema sonoro, tanto que tem muitos efeitos de som, da plateia se manifestando. Tem uma parte que há som, é isso que é legal, né? Porque há som num momento específico, né? Que eles ficam gritando assim, né? Na hora não sei se é quando a primeira vez que eles acham que ele morreu, uma parada assim, aí tu escuta o povo gritando Gwynplaine, Gwynplaine, aí você fica, porra, como assim, entendeu? Colocaram som, colocaram áudio, sabe, aí tu fala, ai, que foda, entendeu? Realmente, bem que você mencionou, é da transição, verdade, sim. Estamos Oi, tô vendo. É a transição, é o cinema mudo, é assim mesmo. Podcast mudo, né? Imagina só que legal. Legendado. Ai, desculpa, Angélica, eu tô cortando todo barato do filme. Não tá nada, aquela emoção, e eu fico aqui rindo aqui.
Mas eu chorei também, pra não dizer que eu não sou tão frio assim. Teve um momento que eu fiquei muito triste. Mas depois deixa eu chegar lá que eu falo. Eu achei, assim, a gente tá falando do Conrad Veidt, Sim. Mas tem os outros atores que fazem do filme maravilhoso também. Ou seja, não é um filme de um ator só. Sim. A participação dos coadjuvantes é muito relevante. Desde o pessoal do Palácio, a atriz que faz a rainha, a própria Olga... Nossa, fica apavorado com o Bufão, cara. O Barkilphedro. É terrível. A Olga Baklanova, que faz a Duquesa, a atriz que faz a Dea. Ai, gente, vão falando aí seriamente do elenco, mas a gente tem que trazer uma coisa interessante, porque essa Olga Baklanova, que faz a Duquesa Josiana, ela é muito Madonna, gente. Tá, cada vez que a gente ficava esperando o momento que ela ia começar a Papadão Priest, ou La Isla Bonita, entendeu? E ela é assim... As duas atrizes, elas têm uma semelhança muito grande. A Mary Gibbon e a Olga Baklanova, que fazem a Dea e a... Eu não achei, não. Eu achei, assim, no filme... A Mary Philbin, ela tem um olhar, assim, angelical, né? E tal. A Olga Baklanova, como eu te falei, ela tem uma cara de Madonna, que ela tava parada, assim, com aquela pinta e tal... Meu, aquele olhar, né, que eles retratam ela como uma figura devassa, né? Figura assim mergulhada na devassidão, na corrupção. Então, a outra... Madonna? É a Madonna. Não, já a Dia, né, o Dea, sei lá, ela tem aquele olhar cândido, de cortar o coração, né, que ela faz a ceguinha, né, que ele salva, né? Assim, as personagens, elas são bem distintas, mas eu falo elas na expressão física como pessoas mesmo. Eu achei elas de belezas semelhantes. Agora, elas nos personagens, elas são bem distintas. Mas... A maquiagem, né, ajuda a também diferenciar. A maquiagem da devassa lá, que eu esqueci o nome dela agora. A devassa. A Josiana, a Duquesa Josiana. Isso, você tem uma maquiagem nos olhos muito mais carregada, muito mais marcada, né? E que dá aquele olhar um tanto assim, leviano pra ela, né? Aqueles olhos de ressaca e tal. Enquanto que a maquiagem da Dea é uma maquiagem também que mais leve, que ressalta um ar mais angelical na personagem, né? E tal. Além da interpretação também, né? Evidentemente. Né? Cara, aquele riso que ela deu, cara, quando ela recebeu a carta. Não, se bem que a gente já tô adiantando, é melhor não falar, não. Não, sem problema, é verdade. Foi um riso. No começo foi um riso até de ironia, né? Ironia do destino, né? E tal, ela tava sofrendo também, cara. Pô, a gente vai falar nesse ponto, mas é interessante, inclusive, as motivações dele pra procurá-la, né? E tal, né? Mas eu queria só complementar algumas coisas sobre esses coadjuvantes, que, assim, como a gente tinha mencionado, que o nome de cada um deles remete a coisas além do próprio nome. Por exemplo, um dos personagens, que é o que fez a cirurgia no Gwynplaine, que é o Dr. Hardquanonne, que, apesar do nome ser em inglês, para quem for procurar, talvez consiga perceber que dá para associar isso como duro como ninguém. Ou seja, o nome dele já indica mais ou menos a personalidade dele. É, a persona, sim. Então, esse Lorde de Rimoar, cada nome tem assim uma semelhança com a personalidade. Agora, uma coisa eu queria pontuar, eu não sei se o Paulo vai concordar comigo, e você também, Angélica, e o Marcos. Esqueceu. Desculpa, Marcos. É a idade. Que idade, rapaz? Eu que tô com Alzheimer, não é você, não. Eles caracterizaram... Olha, veja só a ironia do destino, né? Nós quatro aqui juntos nós falamos sobre O Homem que Não Vendeu Sua Alma, que é um filme do século... que trata de um filme que se passa no século XIV, final do século XIV... na Inglaterra, e agora nós de volta aqui falando sobre um filme que, novamente na Inglaterra, que envolve a realeza no final do século XVII, começo do século XVIII, e é tudo meio que relacionado, né, com a questão da injustiça, o poderoso massacrando o justo ou o mais fraco, e o que eles colocaram, uma coisa que eu identifiquei é que o rei que eles colocaram naquele período, e quem fez isso provavelmente foi o Victor Hugo, o escritor da história, é que é o rei James II. Só que no período ele coloca lá o ano de 1690, e naquele ano não era o James
o rei Jaime II que governava a Inglaterra. Foi justamente no período da Revolução Gloriosa, que é o nome que eles dão lá, quando o Guilherme de Orange tomou o trono da Inglaterra. Já havia 2 anos que ele havia tomado o trono da Inglaterra, então eu achei que era meio que um erro histórico isso na peça, no livro, né, original, de colocar o rei James II como vilão da história, sendo que ele já não era mais rei naquele momento. Eu não sei se no livro tá assim também? Então, eu infelizmente não cheguei a ler o livro, mas todas as referências que eu encontrei para esse personagem consta lá como rei Jaime II, ou James II, que... Eu também senti isso daí, cara, mas eu falei, não, Paulo, você deve estar enganado, vou pesquisar melhor aqui, mas eu também senti gozar dessa Ana logo depois. A rainha Ana tá correto, porque o Guilherme de Orange governou ali durante um período de tempo relativamente curto, e aí depois eu não lembro exatamente qual é a relação da rainha Ana, mas ela governou de fato a partir de 1702, já era ela a governante lá na Inglaterra. E 1702 bateu com a idade, o que? Tinha passado quantos anos? Desde menino até acho que uns 10 anos? Passou. Como assim, ocorreu no período do governo dela, então não necessariamente foi em 1702, e ela já aparenta ali pelo personagem uma certa idade. Ela morreu relativamente jovem, mas ela governou entre 1702 e 1707. Então, nesse intervalo de tempo, ou seja, ocorreu o problema dele em 1690, ele devia ter por volta de 11 anos. 1702, ele deveria ter por volta de 20 anos. E até o fim da história, por volta dos 27. Então, acho que tá ali de acordo com o personagem. Quando você começou a falar, Ivan, eu pensei que tu ia dar uma sacaneada, né? Porque a gente tá de novo nos filmes com o homem, né? O homem isso, o homem aquilo. Não. Cara, eu não sei se vale a pena falar também, mas algo, eu não sei se o Paulo, o Ivan e a Angélica vão concordar, mas o Victor Hugo, ele pinta, né, um retrato aí bem satírico, né, da nobreza inglesa e tudo mais, enfim. E é claro que franceses e ingleses tinham aquela rivalidade histórica, né? Então acho que o Victor Hugo, que é um escritor francês, ele não perdeu a chance de sacanear os ingleses um pouco, né? Principalmente a nobreza inglesa, né? Nessa obra dele, Homem que Ri, também, né? É verdade, gente. Aquele de Rimois, pra mim, é a cara do Guy Fawkes, né? Ele fica com aquele sorrisinho. Eu aproveitei para dar uma confirmada aqui, a rainha Ana, que é aquela que governa lá, aparentemente sozinha, ela realmente era filha do Jaime, mas não era o Jaime que governava no período. Só trazer aqui uma última curiosidade, né, dentre tantas que nós talvez não consigamos mencionar, já que são várias, né, que existe aquele filme, que é um filme dos anos 80, chamado Marcas do Destino, aqui no Brasil, que em inglês é Mask, que é com o Eric Stoltz, fazendo um menino totalmente deformado, vocês lembram? Que tu nem sabe que é o Eric Stoltz, com a Cher, lembra? Que era uma, tipo, motoqueira. O Paulo deve lembrar, sabia que o Paulo ia lembrar? Nossa, esse filme é terrivelmente triste. Esse filme é totalmente releitura desse clássico aí, O Homem que Ri. Entendeu? Que ele encontra uma menina cega. Sabe? Vocês lembram disso, gente? É muito interessante. Nossa, é mesmo. Ele é releitura do Homem que Ri, né? Então, só que ele tenta viver como um adolescente normal, lembra? Ele até não liga, as pessoas olham pra ele, calma, gente, sou normal. Ele tenta falar, sou normal. Não, e no cinema, cara, é recorrente essa história aí do personagem deformado que ele se apaixona por uma moça. Obviamente o Corcunda de Notre Dame, o Fantasma da Ópera. Mas são histórias o Vingador Tóxico. Verdade, com certeza, Marcos. Totalmente, é verdade. Toxic Avenger. Isso, é outra releitura dessa história clássica aí, de certa maneira. Muito divertida, né? É impagável. Vocês têm que assistir, tem que escutar o podcast também sobre, viu? Muito bom. Detalhe, lembra que no final do Vingador Tóxico, a polícia, o prefeito querem matá-lo e a população da cidade não deixa, lembram? Lembro, claro. Então tem com certeza inspiração, sim. Né? É verdade, sim, cara. Mas então, vocês têm mais alguma curiosidade? Podemos entrar no filme e falar... Eu ia citar que tem um povo nativo do Japão, uma das etnias mais antigas lá do Japão, chamada Ainu, que eles têm uma forma de caracterização, eles tatuam o corpo deles de uma forma muito parecida com a boca que o
que o Homem que Ri, que o Gwynplaine tem. Eles fazem exatamente aquele tipo de maquiagem, puxando, aumentando a boca, deformando os lábios. E isso, pra eles, é uma característica indicativa de beleza para as mulheres e é uma forma de afastar os maus espíritos. Interessante. Parece até aquelas coisas dos Maori também, né? Que eles têm aquela expressão tatuada. Interessante, viu? É muito curioso. Os Maori são bem vistos. São bem vistos, mas né? Já esses Ainu não, viu? Ah, é? Eu não sabia por quê. Eles são subclasse lá. Olha, que interessante. Eles não podem gritar raca, então, e serem felizes, aparecendo no Ned Office. É isso, a gente trouxe algumas curiosidades sobre, né, o filme. Vamos falar desfechos, obviamente é um filme muito antigo, né? Mas se você se incomoda, você não quer saber como é que termina a história, né? Quais são as conclusões, você não quer saber, você quer ter a tua primeira experiência com o filme, isso é uma coisa muito interessante. Você pare aqui nesse momento, assista ao filme, que é um filme totalmente disponível no YouTube, em vários blogs e sites online, e depois você continua, né? Porque nós vamos falar das cenas que nós gostamos mais, né? E, inclusive, obviamente, do desfecho do filme. Eu quero dizer que eu vou falar o podcast inteiro fazendo um sorriso que não sai. Tentando fazer isso também. Só que o pessoal não vai poder ver, né? Que triste, Marcos. O Marcos que ri. Vou chorar por você, Marcos. Cara, eu tô fazendo isso agora, eu não tô conseguindo. Você viu que minha voz tá estranha? Eu não consigo, assim? Tá doendo muito, dói muito. Vamos gravar todo o podcast assim, falando assim? Vamos gravar tudo assim. Então, falando um pouco do começo da história, do Homem que Ri, né? É uma história de amor, mas é uma história com toques de macabros. Não sei se é terror, assim, mas tem um toque macabro. Mas é por conta da nossa estranheza em relação às coisas que a gente não conhece. Já começa por aí, né? A gente tá acostumado ao usual, né? A aparência relaxada do rosto de uma pessoa e tal, e ninguém espera alguém com um sorriso gigantesco, entendeu? Começo. Mostra, assim, um bufão que ele tá entrando num quarto, assim, através de umas estátuas, gente, é uma imagem estranhíssima também, e o rei está dormindo, e ele vai lá sussurrar no ouvido do rei. O Lorde tal, que eu não lembro o nome, ele foi preso, conseguimos prendê-lo. Aí o rei acorda todo, assim, feliz, saliente, e chega lá, tem um cara lá todo sujo já, né, dá pra ver que era um fugitivo, e ele fala assim, né, ele fala, agora você foi preso, agora você não queria se curvar perante a realeza, e agora nós vamos, né, nos vingar. E aí ele pergunta do filho, ele fala assim, o Lorde que foi preso, o que aconteceu com meu filho? Eu vim pelo meu filho. Aí o bufão faz um sorriso sinistro, assim, com os dedos, né, puxa, e fala assim, aí o rei fala, o seu filho foi enviado ao, como é que é, Compraticos, né, Ivan? Os Compraticos, isso, exatamente, né? Compraticos. E são ciganos, né, Ivan? Negócio eles são caracterizados no filme como ciganos, mas os Compraticos, de fato, que o nome, para quem é um bom entendedor de português já deve ter percebido, significa exatamente compradores de crianças. Ou compradores de... Tem algum embasamento real, assim, histórico? É igual o Homem do Saco aqui. Isso, o Compraticos, Homens do Saco, eles não existiram como grupo de fato, mas a prática deles existia, e isso foi bem retratado, porque na época, durante um bom período, antes não existia bufão nas cortes europeias, os bobos de corte. Foi uma prática que eles adotaram da corte bizantina, por volta do século XII, mais ou menos, século VII para o século XII, esse intervalo de tempo aí. É um bom tempo, mas enfim. E eles as cortes começaram a adotar a prática de pegar pessoas com deformações físicas, anões, ou pessoas com defeitos de coluna, para usar como diversão, né? Como diversão. Só que, naturalmente, não existe uma quantidade grande de pessoas com essas deformações. E aí eles começaram a comprar, e tinham pessoas que pegavam crianças, compravam, sequestravam e criavam essas deformações nas crianças para fornecer para quem tivesse dinheiro para comprar ou para usar em espetáculos de círculos, esse tipo freak show. Mas não tinha essa parada de tinha um cirurgião, alguém que fazia cirurgia? Sim, porque a prática era como fosse um bonsai. Eles pegavam a criança e colocavam uma forma no corpo delas, aplicavam algum tipo de anestésico, e aos poucos eles iam deformando aquela criança até ficar no aspecto que eles quisessem.
E eles faziam isso de tal forma que o método de tortura lá que era uma lavagem cerebral. Depois que a criança passava pelo processo, ela esquecia o passado dela, ela virava o que ela foi transformada, de fato. Que horror, gente. É uma prática análoga ao que você tinha daqueles cantores, os castratos, né? Que eles pegavam os meninos, castravam para que eles ficassem adultos com voz muito fina, muito feminina, né? Voz de soprano. Tem até um filme, lembra daquele filme do... Tinha um Farinelli. Farinelli, sim, eu lembro disso daí. Eu não sei se vocês perceberam, acredito que sim, o próprio Barkilphedro lá, o bufão, ele é deformado, ele tem essa deformação, só que por uma outra característica desses bobos da corte é que eles eram os únicos que poderiam criticar o rei, então eles tinham uma certa influência na corte. Sim. Eles conseguiam lá fazer falar o que eles quisessem com a liberdade do bobo da corte, mas com o preço dessa deformação física. Entendi, sim. Cara, não, e até falando assim sobre, né, interessante essa tua colocação, velho, eu adorei saber. E a gente acaba vendo ali que o Lorde, ele fica desesperado, porque a gente não sabe o que é os compraticos, eu não sabia, entendeu? Mas aí depois o Lorde vai pra Dama de Ferro, gente, e tal. Lembrar que aquele Lorde, ele não queria obedecer o rei, né? Ele era um rebelde. E ele não queria, se curvar ao rei, né? Ele não queria ser no livro ele se recusa a beijar a mão do rei. Olha, que interessante. Cara, assim, mas aí... Esse fade out, né, a gente vai descobrir o que aconteceu com a criança, e você vê logo que saiu uma ordem assim, né, do rei, né, falando que todos os compraticos, as crianças deformadas e tal, que forem localizadas no reino serão mortas, né, e tal. Aí, ou seja, você vai ver um navio com um monte de gente embarcando, muitos ciganos, né, e tal, aparentemente a aparência que eles colocam para os ciganos, que eu acho que no filme é até um pouco preconceituosa, mas isso dá uma coisa de época. Entendeu? Porque os ciganos sempre foram mal vistos, né? Tem isso, né, nas histórias, né? O povo é fora da lei, né? Está à margem da lei, né? Isso é interessante também, né? Ele sofreu uma certa perseguição. Uma coisa que talvez a gente possa usar como referência é aquele filme O Homem-Elefante, que também ocorre uma situação parecida com essa, da criança deformada, show, e né? Depois eles são perseguidos. Sim. E aí eles saem da localidade, vão para outras localidades, mas estão sempre ali. E se a gente não mencionar pelo menos no podcast pro pessoal assistir aquele filme Freaks, né, ô Marcos? Todd Browning, exatamente. Do Todd Browning, cara, que é a maior quantidade de freaks por metro quadrado, ou por película quadrada. Que por coincidência ou não, a mesma duquesa, a Josiana, tá lá. Ai, caramba, que interessante. Bom saber, cara, bom saber. Então, mas o menino, o pequeno Gwynplaine, né? E tal, até então não batizado como Gwynplaine, eu acho que é batizado depois, né? Ele não embarca, né? Não permitem que ele embarque, jogam a criança no chão e tal, e ele fica sozinho, todos vão embora e fala assim, o cirurgião, né, ele fica olhando com aquele olhar duro, ele quer tentar, só que os caras que estão embarcados não permitem que ele suba, né, e o menino fica sozinho na praia, cara, é foda isso daí, e é interessante que nesse filme, essa refilmagem aí nova, 2012 com Gerard Depardieu, eles fazem exatamente a mesma cena, porque depois você vai ver o menino lá, as pegadas na areia, né, ele tá sozinho, você vê as pegadas dele, eles fazem a mesma coisa, entendeu? As pegadas na areia. Nesse né? ponto eles foram bem fiéis à versão de 28. É verdade. Só que ali era neve, né? Isso, era neve, entendeu? Mas é o mesmo take, sabe? Isso que é interessante, né? Mais pra frente, o menino caminha pela areia sozinho e encontra uma mulher deitada com uma criança. Nesse caso, um bebê, né? Ele toca na mulher, sabe, daquele cutuco, ele toca e vê que a mulher tá morta. A mulher tá dura, morta, e o bebê tá vivo. Ele escuta os barulhos e o bebê tá vivo. Achei tão lindo, gente. Ele pega a criança e coloca dentro do casaco dele, né? Parece que ele tem um barrigão, assim, né? Ele coloca a criança dentro do casaco dele, e mais pra frente ele vai encontrar a casa do filósofo Ursus, né? Que é o cara, quem vai ajudá-los, né? As duas crianças, né? A primeira impressão que eu tive do filme foi de um filme de terror. Eu esperava já por uma história no estilo terror mesmo, porque... Você esperava um Gabinete do Dr. Caligari, algo do gênero assim? Talvez mais dramático, um terror mais agressivo, porque você já ouve falar de criança deformada, o pai dele é morto daquela forma que foi, e depois os ciganos são expulsos e a criança é abandonada no cais. Eu comecei a temer pelo destino. Eu falei, caramba, isso não vai
ter nada de bom daí pra frente. Ursus, ele se denomina filósofo, né? E melhor do que Shakespeare, a gente tem que mencionar. Ele é filósofo, dramaturgo, apresentador, enfim, ele é aqueles charlatões de circo mambembe, né, da época da antiguidade, né, enfim, aquele cara que ele é tudo, né, em cada cidade ele fala que é alguma coisa diferente, um dia ele o mágico de Oz. Exatamente, mas o filme começa, eu acho, maravilhosamente bem, eu diria, né? Tudo nesse filme tem um ritmo meio acelerado, né? Os fatos vão acontecendo rapidamente, mas ele vai criando um senso de drama muito forte desde o início, né? Sim. Até um pouco, pra mim, esse ritmo acelerado dele e essa dramaticidade extrema, né? Desde o início, tem muito aí já do expressionismo alemão, né? Você tem muitas sombras, né? Um clima sombrio, pesado e os elementos de terror explorados ao máximo desde o início da história, apesar da história, na verdade, ser uma espécie de melodrama, né? Mas com muita coisa de grotesco e de terror e tudo. O filme já me ganhou nesse início, viu? Pra dizer a verdade, eu já fiquei... Sim. O que eu senti no começo, eu não senti filme de terror, apesar de todo mundo estar comentando, esse filme é comentado como sendo, ele aparece com o Corcunda de Notre Dame, a gente imagina aquilo, mas eu falei assim, tá mais para drama e drama político. Foi o que eu senti quando o pai dele sofre, e eu falei, eles têm que sumir com essa criança, isso estava tradicional, eu falei, a próxima coisa vai ser mandar essa criança embora, sumir ou matar, né? É para afastar, porque ele é um nobre. Ele continua sendo um nobre deformado e tudo, mas é um nobre. Vai ter uma então relação eles queriam dar um forte, fim nisso. Né? Sim, tinha uma relação muito forte. Mas ali eu fiquei imaginando que ele ia, sei lá, ia ser tipo o Conde de Monte Cristo, porque aquela situação dele é horrível, né? Tô abandonado, tô sozinho, tô todo desfigurado. O Homem da Máscara de Ferro também, Isso, o Homem da Máscara de Ferro. Eu falei, gente, eu vou voltar e vou me vingar de tudo. Aí, bom, a gente vai continuar o filme e a gente vê que não é bem isso que acontece, né? Ele é uma alma pura, né? Agora, uma coisa curiosa que a gente conversando aqui, eu percebi, talvez eu tivesse percebido isso no filme também, mas agora me retornou, é que esse filme, além dele ser um drama, mas ele é um filme de ação também, o que é muito curioso por ser um filme da época que é, um filme que Exatamente. tem um ritmo muito intenso. A gente vai vendo as coisas acontecerem de uma forma que não é tão arrastada. Tem alguns momentos que eles dão uma relaxada na parte mais romântica do filme, mas na média o filme tem um ritmo bem marcado. Ele dosa, né, o elemento de romance com ação, com intriga política, com drama e com um pouco de grotesco, né, e de sombrio, de horror. Então ele tem todos esses elementos até de maneira bem interessante, bem dosada, né. Algumas críticas são focadas no melodrama. Então as pessoas acham que é melodramático excessivamente. Eu acho que é uma característica da época, entendeu? O porquê do melodrama? Primeiro que é uma história do Victor Hugo, entendeu? Porque Os Miseráveis é muito melodramático, gente, e é foda, uma história totalmente foda, né, entre outras também, né, grandes histórias terríveis, né, as coisas terríveis acontecem com pessoas boas, né, isso é a vida, né, cara. Falando novamente aqui do filme, é interessante esse personagem Ursus, né, cara, que ele é um cara que curte divulgar o freak também, né, porque a princípio quando eu vi que ele tava utilizando, mais pra frente ele vai utilizar o Gwynplaine num freak show, eu fiquei até chateada com o personagem. Eu falei, nossa, mas eu gostava tanto dele, por que ele tá fazendo isso, entendeu? E tal, mas nessa época só tinha isso, né, de diversão, né? Just for fun mesmo, né? O Cesare Gravina é um ótimo ator também, né? O cara que faz o Ursus, ele tá muito bem, Me fez né? chorar também ele, porque ele sabe, é aquela coisa da pantomima teatral, então de você ter que expressar um sentimento, então tu não vai ficar triste, tu vai regalar os teus olhos, vai botar as mãos, entendeu? Então você, né, é tudo bem, né? Tem que ser bem marcado isso daí, cara. É bem teatral, né? Isso. É uma coisa que eu achei também, assim, Angélica, eles têm uma característica muito teatral na interpretação. Mas é curioso, talvez hoje isso no filme atual não pegasse bem, mas para um filme naquela época, isso me pareceu bonito, eu achei muito intenso essa forma deles atuarem. Mas passando essa parte assim mais séria, eu queria fazer uma observação, uma coisa que eu achei curioso, que a carroça do Ursus, ela parece a mala do gato Félix, porque ela por fora ela é pequenininha, mas quando entra é imensa, cabe 4 pessoas ou mais dentro daquele lugar, tem camas,
incrível. É verdade, é verdade. É, exato. Né? Parece o Tardis do Doctor Who, né? Que é pequeno por fora, é uma cabine telefônica e por dentro é enorme, né? Tem uma suspensão de descrença nisso daí, né? Mas, mesmo assim, né? Tu acaba... Eu, pelo menos, passou até batido pra mim, assim, que eu tava muito envolvida na história, né? Quando vai ter aquele fade out, os anos vão passar, né? Isso no filme do Gerard Depardieu, de 2012, é bonita a passagem dos anos. Primeiro que o personagem... Olha, eu trazendo os dois filmes ao mesmo tempo, mas eu peço desculpa, mas eu acho interessante. Que, assim, o personagem do Gerard Depardieu, ele acolhe as crianças, né? Que, no caso, até da menina, a Dia, ela é um pouco mais velha, né? Porque se você pensa assim, que o menino Gwynplaine, ele tem o quê? 10 aninhos, sei lá, que seja, no máximo, 10, 11 aninhos. E ele pega um neném, ele seria bem mais velho, né? Já no filme mais recente, eles pegam uma menina um pouco mais velha, até pra não ficar aquela diferença de idade, né? Muito grande, né? Eles fazem essa modificação no personagem, mas a passagem do tempo é nos pés do Gerard Depardieu. Ele puxa a carroça, ele não tem cavalo, não tem burro, e você olha pros pés dele, uma hora ele tá pisando na neve, aí depois pisa no chão seco, nas folhas mortas. É bonito isso daí, viu? É muito bonito, assim. Não é tão poderoso, né, vamos colocar assim, como essa versão de 1928, que eu acho que é muito foda, mas é um filme interessante para os jovens conhecerem a história, né, um filme bem feito, bonito, parece, né, interessante a passagem do tempo, como ela é mostrada nos dois filmes. Eu concordo com você, Angélica. Essa versão que você está falando de Gerard Depardieu, ela realmente é muito bem feita. Eu, da mesma forma que você, preferia a versão de 28, mas essa de 2012 merece ser vista. Sim, com toda certeza. E o par romântico, né, que é um apaixonado, né, o casal, a Dia e o Gwynplaine. Como as cenas são carinhosas, né, gente? Chega a ser, né, é um amor... Como é que chama isso, gente? Vocês são tão mais cultos do que eu aí. Esse negócio, sabe, o cavalheirismo romântico, sabe? Quando ele toca na mão dela, ele pega com uma delicadeza, sabe? Tão grande, né? É uma coisa tão bonita isso daí, né? O carinho e o toque dele, assim, pra ela, o jeito que ele brinca com ela, que ela conversa com ele, né? É muito bonito, gente. Você fica encantada. Eu fiquei encantada com os personagens. De coração mesmo, sabe? Eu acho que isso é muito inteligente da parte desse diretor, do Paul Lane, a maneira como ele usa a Deia e o carinho que o Gwynplaine tem por ela pra mostrar pra gente o que ele tem por dentro. Apesar dessa aparência grotesca dele, assustadora, né? E se deve muito também isso ao Conrad Veidt, a figura dele, a interpretação dele, né? Que realmente você não consegue olhar para outro lado que não para aquele rosto grotesco que ele tem, né? E aquela máscara que ele constrói com a expressão dele. Mas a Deia é um personagem que o carinho dele por ela, a preocupação dele com ela e tudo isso ajuda a gente perceber o que ele tem por dentro, né? Como até o Paulo e o Ivan falaram, ele é uma alma pura, ele é uma alma apaixonada, isso, né? É uma pessoa que é capaz de grande generosidade, né? Também. Apesar de tudo que ele passou, né? Era pra ele ficar bonito, com raiva, ele ia ser um vingativo. Não há amargura nele, né? A tristeza. Muito bonito. É mesmo. É engraçado isso que ele é tão apaixonado. Ele é, assim, uma contradição, porque ele é tão apaixonado por ela e ele se acha tão grotesco, tão bestializado, que ele não consegue se entregar. Ela demonstra todo o afeto que ela tem por ele, mas ele não deixa... Ele tem um conhecimento, por exemplo, da cicatriz que ele tem no rosto. Ele sempre omite isso. Ele nunca deixou ela tocar, por exemplo, né? Ela toca nele porque ela é cega, gente. Não sei se a gente falou isso, né? Se não falamos foi um erro. Mas ela é cega. O neném que ele salva, a menina que cresce é cega. Ele nunca deixa que ela toque na boca dele. Entendeu? Ela toca nos olhos, na cabeça, nas mãos, mas nunca na boca. Entendeu? Isso vai ter muita relevância mais pra frente, né? Esse negócio da aceitação, né? Muito bonito isso daí. Mais pra frente ela vai dizer uma frase, né? Que tem muito a ver com isso. Nem fala, que eu chorei muito nessa hora, gente. Dele não deixar ela tocar na boca dele pra ela não perceber a deformação dele, né? E tal. Mas ela apesar de não é claro que ela sabe que ele tem uma deformação, ela sabe que ele se apresenta no Freak Show, ela não pode tocar, mas ela conhece quem ele é por dentro, né? Sim. Não, e ela também faz parte do show, né? Detalhe, sim, né? O Ursus lá, que é melhor do que Shakespeare, né? Que ele faz questão de falar em cada abertura. Ele fala assim, ele fala, minha peça aqui que é melhor do que Shakespeare, e ela participa,
né? Ela faz o personagem meio etéreo e tal, ela aparece assim meio à luz, né? É muito interessante. Aliás, falando do show depois, rapidinho, cara, que interessante o show em si, viu? Eu curti os palhaços. Olha, quem tem medo de palhaço ia morrer de medo desse filme, porque aparece aqueles palhaços clássicos, né? E tal. Aliás, tem uma curiosidade desses palhaços que tem uma cena que ele fala assim, que ele tá limpando a maquiagem, ele fala assim, pô, você é um cara de sorte, você não precisa limpar a maquiagem depois do show. Nossa. Filho da puta. Não, pior que eu sinto que ele não falou com maldade ali, não por incrível falou. que pareça. Isso. Não, ele fala de uma forma ingênua, mas é muito cruel. Então, é tão Ele cruel, olha, foi isso. Essa foi a parte que me doeu. Quando eu vi aquilo, gente, ele tá sofrendo demais. Aí você viu o rosto dele, tinha uma lágrima quase caindo. Ah, eu essa maquiagem. Ele E o chora em sorriso cena enorme. várias vezes, o ator, viu? É muito lindo isso daí, cara. Essa apresentação do, viu, eu não sei se vocês concordam, o Ivan, o Paulo e a Angélica, essa própria peça que ele faz tem muito a ver com o personagem dele e com o que ele é, porque ele enfrenta o dragão do caos, né? Então, e ele tá com o rosto tampado. Então, naquele momento, ele é o herói que enfrenta o dragão do caos. Só que no final do espetáculo, quando ele tira a máscara, ele vira motivo de riso pra plateia, né? Então, ele é um cara heróico preso no corpo de um palhaço, né? De um eterno palhaço risonho, né? E o personagem vai aparecer, da duquesa Josiana, que ela é prometida a um lorde meio bobão, que me lembrou muito aquele personagem do Rob Roy, sabe? Você se lembra do Rob Roy que tem o Liam Neeson, né? Totalmente foda. E ele vai ter um duelo com um cara, é muito a aparência, assim, meio imbecil, né? Meio de aquele negócio de nobre, muito afetado. Passam-se muitos anos, o cirurgião, ele retorna à cidade, vê que o Gwynplaine está se apresentando e tal, ele conhece o background, ele sabe quem é o Gwynplaine, né, que ele é um herdeiro de um nobre. Aí ele resolve escrever uma carta para essa duquesa Josiana falando nisso, né, porque o cara que ela tá prometido, ele, tipo assim, ele ia perder o status, porque tem um herdeiro vivo, na verdade. Ou seja, ele manda a carta com interesses, né, para tentar comprar de alguma maneira o silêncio, né, vamos supor assim, se quiser nós podemos matar, né, um negócio assim, né, porque o cara tá vivo, né, você vai perder o status e tal, mas ela acaba nem recebendo essa informação, porque o bufão do mal, né, ele vai e intercepta, né, a mensagem, ele tenta contar pra ela, e ela, aí que é apresentada a personagem pra gente, né, e no meio de uma devassidão é até interessante, que eu achei curioso que aparece um nu, né, mas um nu de costas dela, né, Incrível pra isso. época, né. Eu fiquei impressionado, porque eu achei muito... Eu fiquei, como assim? Um filme de 1928 tem um nu, assim, tão evidente? Me chamou muita atenção. Não só por apreciar a beleza da Olga, mas... Realmente eu achei uma coisa muito inusitada pela ousadia do diretor em colocar aquela cena. Mas sério, não era ousadia. Naquela época era assim mesmo. Tanto é que ali na feira, que ela tá andando com aqueles berdos lá, ela paga peitinho várias vezes. Isso. Você Ela fala paga na peitinho época, geral. Na época, não naquela época. Na época 1928, do 1928, quando o filme foi feito. Isso. Também nesse período o filme de cinema era coisa pra adulto, eu imagino, não era pra das jovens. Não era qualquer pessoa que tinha acesso. Esse filme especificamente, isso serviu... É uma coisa engraçada, né? Que isso serviu pra contar pra gente quem é esse personagem. Que ela é uma mulher meio devassa, luxuriosa, né? Que tem uma sexualidade à flor da pele, né? Então, e o fato dela aparecer lua logo de cara, já mostra pra gente esse patos, né, sexual que essa personagem tem, né? E tudo. E é uma coisa também característica, porque o diretor é alemão, europeu, né? Você tinha no expressionismo alemão essa coisa da sexualidade trabalhada de maneira muito... você pega o Nosferatu, por exemplo, que tem momentos em que o vampiro ele aperta os seios da personagem lá, da Lucy, né? De uma maneira assim totalmente explícita até, né? Pra época. Então, tinha um pouco disso no expressionismo alemão, de tratar a sexualidade de maneira um pouco mais escancarada, e esse diretor, o Paul Lehner, ele trouxe isso pra esse filme, e claro que o estúdio americano entendeu que isso ia ter uma resposta do público, né? Que isso ia funcionar, e funcionou mesmo, né? Sim. Eu também imaginei, pela personagem como um todo, e isso ela coloca depois, uma referência também àquela licenciosidade que era a vida na corte. Tanto que em outros filmes a gente percebe muito isso. O próprio período em si, é um período muito próximo à época em que o Marquês de Sade viveu. Então, a vida na corte era uma vida assim muito... digamos assim, era muito licenciosa. Os ricos tinham essa liberdade. Aliás, uma outra curiosidade desse filme é aquele momento em que ela vai a
a praça pra ver pra ver a feira, pra ver o que tá acontecendo, e ela vai se coloca beber com lá a galera. Isso, que ela se coloca lá no meio da multidão, ela tem uma vida tão cheia de luxos e que ela precisa de mais. Ela precisa de coisas mais intensas pra despertar a sensibilidade dela. Pra ela é enfadonha, né, a vida na corte, exatamente, né? Ela já tá entediada, ela tá amortecida, ela precisa de coisas que impactem nela pra poder ela sentir. Ela vive cercada daqueles nobres afetados, perfumadinhos e tudo. Ela gosta mesmo de um bom peão meio bêbado, né? Levar um aperto, né? Na praça, lá no meio do povão, né? É o que faz ela acende a libido dela, né? E tal. Mas ao mesmo tempo ela é um personagem muito ambíguo, né? Porque ela é levada por essa intensidade aí da libido dela a ter também uma outra visão, né? Talvez, do público ali, de gostar daquela vida do povão e até isso vai levá-la a ter sentimentos conflitantes em relação também ao personagem do Homem que Ri, né? Interessante. E ela vai assistir ao show. Primeiro ela é pressionada a voltar para a apresentação na corte, né, que tá tendo. Ela se ausenta, a rainha fica totalmente furiosa, né, a rainha, né, e tal. O duende fala lá, eu tenho informações importantes para falar sobre a duquesa Josiana, né, e a rainha fica olhando fulminantemente para aquela poltrona vazia, né, que é a poltrona que ela não está, que ela não foi comparecer, e ela aparece lá no meio do povão, bebendo, se divertindo, gargalhando. E ela depois acaba indo a assistir a apresentação do Gwynplaine, né? E ela é a única que não ri, né? Então ela olha assim, é um olhar, você não sabe, né? Porque ela tá olhando com aquele olhar fixo e tal, e ele também repara que ela tá olhando, tanto que a atuação do Corn Verge é sensacional, porque ele tá se apresentando e olha pra ela, aquele olhar pra cima, ele percebe que ela é a única que não tá rindo dele, né, e tal, e ela manda aquele bilhetinho, fala assim, me encontre à meia-noite, não sei o que lá, e tal, e é interessante, as motivações dela não são claras, né, depois vão ficar claras, né? Até porque, né, ela já foi apresentada mesmo. Aliás, o filme nesse sentido é maniqueísta. Não tem isso de bom, mal, mal. Não, você é bom, você é mal, né? Não tem aquele negócio de que nem uma boa parte de séries e filmes que os personagens têm os dois, né? Tem a maldade, tem a bondade, você consegue fazer uma leitura. Nesse daí não, né? Como a história clássica, né? Mas a Josiana, ela é um tanto ambígua, né? Ela é um dos personagens desse filme que ela tem muito de ambíguo. Até nessa hora que ela tá olhando pro cara, até a expressão dela, que ela tá com um olhar, os olhos estão com desejo, né? Com expressão de desejo, e a boca com expressão de repulsa. Que ela sente os dois, né? Por ele. Na carta um bilhete que ela escreve para o Gwynplaine, ela já deixa lá uma intenção dela, que ela fala assim, me encontre em determinado horário, mas pro fim ela coloca uma interrogação, será amor ou será piedade? Ela deixa isso para ele pensar no final do texto, antes de ele se encontrar com ela. Não, mas pra mim ficou claro uma coisa, assim, que eu até gostaria de dividir com vocês. Assim, cara, ela é uma personagem que ela gosta de chocar. Isso aí ficou claro, entendeu? Ela tá enfadada da vida na corte. O que ela faz? Ela choca as pessoas, ela tem o prazer de chocar. Eu acho que ela meio que se entrega, assim, a essa curiosidade para poder chocar as pessoas de alguma maneira. Eu senti isso. Não foi porque ela se encantou e ela teve essa curiosidade, não. É o choque. Ela tem o prazer de chocar as pessoas, né? Eu achei. Né? Ela tem essa necessidade. Foi mencionado sobre o doutor, lembra do doutor Hard Quanone? Sim. Ele passou a carta e tudo, ele combinou com o Bach e o Pedro, né? Bach e o Pedro, né? E lembra que ele foi traído também, né? Sim. Tem que falar disso, porque isso aí vai ser uma coisa importante mais à frente. Sim. Ele é levado pra torre, né? Lá pra ser interrogado e tudo. E depois que fizeram a armação toda, agora aquele bufão desgraçado, né? Deu uma raiva daquele bufão. Ele trabalha bem, né? Ele é muito Duende Verde, né, Paulo? Esse bufão. Duende Verde puro. É verdade, ele é idêntico ao Duende Verde. Filho da mãe. Aí, depois que fez isso, ainda teve a confusão com a Josiane e tudo, e chegou lá o V de Vingança lá, né? O marido dela, corno, né? E ele todo tranquilo assim, por favor, né? Você fica com esses marginais aí, podia ficar comigo e tudo. Ele não tava puto da vida. Porque pegava mal pra rainha, né? Você via aquela situação.
Ele Aí queria dar um ele sossega chega na rainha, na verdade. dá um sossego aí o pessoal essa garota é nossa, não sei o quê. Tanto é que você viu, ele tem cara de afetadinho, de aquele cara, sabe, que é fraquinho, mas ele desce o cacete em todo mundo ali. Não sei se vocês viram lá. Ele é bom de briga. Ele é bom de briga. Ele falou, não senhor, eu boto o narizinho assim empinado, cheiro rapé, mas eu dou uns cacetes aí em você. Então, aí ele saiu, tanto é que ela saiu correndo, lembra? Ela não foi direto, mas ela pegou o papel do show lá do Gwynplaine, né? E ela vai correndo pra se vestir. Se veste dentro do carro, né? Ela parece realmente a mulher gato, né? Nossa, já que a gente tá falando. Ela tem a melhor maquiadora do mundo, cara. Incrível, você viu como ela chegou, né? E quando ela chegou, né? Vai falar com a rainha, que a rainha tava pé da vida com ela, né? Todo mundo levanta, todo mundo feliz da vida, a rainha consegue termina, né? O baile, a apresentação, que já tava todo mundo de saco cheio, horas e horas ouvindo. A rainha até não sei se vocês viram lá. De bujão, como é que é? Capinha de bujão, né? Porque, porra, que roupa, que figurino interessante, mas o figurino muito engraçado da rainha, viu? Só que se a gente estivesse no lugar da duquesa, a gente talvez não tivesse um comportamento diferente do dela. Porque que tédio aquele sarau lá da rainha, hein? Todo mundo lá. O pessoal bocejando, né? Todo mundo ali cumprindo o protocolo, não via a hora de ir embora. A única que procurou, falou: meu, vou me divertir, vou viver a vida, foi a Josiana. Mas é complicado, se você pensar bem. Pensa bem no lugar dela ali. A coragem que ela era corajosa, cara. O que ela fazia, ela era corajosa. Ela era alguém que... rainha na cara isso, dura, né? Foda isso, também interessante por esse aspecto dela não ceder, entendeu, aos desmandos da corte. Ela faz o que ela quer, né, cara? Interessante isso. Gostei mais do personagem dela agora, analisando depois. E eu gostei do macaquinho dela também, que tascou uma maçã na cabeça do Barco Pedro. Aliás, ela dando uma lição no Barco Pedro, mostrando que ele não é nada. Ela, por exemplo, ela saiu nua da banheira pra encontrar com ele, seminua lá, e ela tratou como se ele não fosse ninguém. Olha, você é tão insignificante que eu posso ficar aqui nua na sua frente e você vai simplesmente ficar aí se contendo. É verdade. Ela cruzou a perna lá, igual a Sharon Stone, lembra? Ele tava de joelho, ele começou a olhar assim, ela empurrou. Sai daí. Ele deu uma levantadinha, né, no vestido, né? Pra dar Mas então, Paulo falou uma coisa interessante, porque o cara aí, o doutor, o cirurgião, né, que é o cara que tenta ganhar uma grana, ganhar alguma coisa com esse segredo, ele é preso, entendeu? Vai pra torre e vai pra Dama de Ferro, hein, cara? Que foda isso daí, né? Quando eu subi isso, eu falei, ai, que foda, morre, maldito! E aí a rainha, sabendo da existência do Homem que Ri, ela já pensa que é uma maneira dela dar uma trollada na Josiana bem dada, isso. né? Ela vai se vingar, né? O que a rainha resolve fazer? A gente vai descobrir mais pra frente. Tem esse encontro do Gwynplaine com a Lady Josiane aí. Ela acaba recebendo a carta, a informação, né? Aliás, ela sensualiza impressionantemente pra poder abrir essa carta. Impressionante, dei risada. Sensualiza pra abrir. Aí ela começa a dar aquela risada, uma risada, acho que é até histérica. E ele vai nesse encontro, as motivações dele pra esse encontro são interessantes, porque ele acha que talvez, né, Marcos, a gente conversou, que se ela o aceitar como ele é, se uma mulher o aceitar como ele é, entendeu, com essa deformidade, talvez ele seja digno do amor da Dea, né, entendeu? Porque a gente sabe que ele é total e completamente apaixonado por ela, entendeu? Mas ele vai, por que ele vai para esse encontro, né? A gente fica, por que então ele vai para esse encontro? Ele é movido pela curiosidade, para poder ver se uma outra mulher consegue se interessar por ele, né? Tanto que ele fica tentando se desvencilhar dos braços dela, ela tá toda matarrária ali, deitada, né, e tal, todo braços de serpente se enrolando nele, e ele tenta se desvencilhar dela com aquele sorriso estampadíssimo. E é uma cena muito interessante, cara. Depois, quando ela recebe a carta, vira um riso, sei lá, histérico dela, quando ela vê, porra, como assim? O palhaço é o herdeiro, e eu tô com o palhaço aqui, e ela vê que a merda vai voar pro lado dela, né, cara? Com certeza. Ela ri de auto-ironia, ela pensa, olha a peça que o destino me pregou, né? E ele também, o Gwynplaine, é bom lembrar que como a Dea é cega, ele também fica, creio eu, ele fica pensando na cabeça dele, caramba, ela só gosta de mim porque ela não me vê, né? Então, ela não percebe o quanto eu sou feio e indigno dela, né? E, é claro, a duquesa lá, ela não é cega. Então ele pensa, se essa mulher tá vendo a minha cara e ela é capaz de gostar de mim, se sentir atraída por mim, talvez seja um sinal de que eu realmente posso fazer alguém se apaixonar por mim e talvez eu mereça, né? O amor ser dessa feliz mulher. Com a Dea, né? Como a gente comentou aí, né? Eu comentei a rainha, ela resolve trollar
com força, né, a duquesa Josiane, porque ela não está nos conformes de como é que tem que se comportar a sociedade dela lá, a corte, né? E ela resolve nomear, então, o Gwynplaine com o título dele, na verdade, porque ele é um nobre, né? E ele vai ser... tem até uma cena muito bonita antes, que a gente pode até colocar, mas ela resolve fazer isso, né? Mandar prendê-lo pra ele se apresentar no castelo e assumir o posto dele lá na Câmara dos Lordes, né? Mas antes disso tem uma das cenas assim muito emocionantes e tal. O Marcos acho que até deu uma comentada, que é quando a ceguinha, a Dea, ela percebe que ele saiu no meio da noite para encontrar a Lady Josiane, e ela fica sentada numa escadaria e dorme ali, né? Junto com o cachorrinho. Gente, a gente não falou do cachorrinho, que o cachorrinho é meio que um personagem importantíssimo na história, né? Que é interpretado pelo Zimbo the Dog, só pra vocês saberem. O cachorro chama Homo, que é homem, né? Em latim, e não é à toa, né? Que ele tem esse nome, né? Porque ele é quase um ser humano, né? Na fidelidade que ele tem e na inteligência que ele tem, né? Dentro dessa história aí, de perceber as situações e atuar, né? Em favor das pessoas que ele gosta. Uma das melhores atuações. Mas ele adorava, né, o Barkilphedro. Sorria pro Barkilphedro. Eu achei irônico ele colocar o nome de Homo no cachorro, porque ao mesmo tempo que é um elogio pro cão, é uma ofensa para o ser humano como um todo, porque ele nivela o ser humano como um ser irracional. Mas vamos lembrar que o Ursus era um filósofo, né, cara? Então ele pensava essas coisas aí, o homem é o cão, entendeu? É uma grande ironia, né? Quer dizer, é um animal, né, que é mais humano do que certas pessoas que tem nessa trama, né? Exatamente. Não, e quando ele retorna de novo, né, ele consegue sair do castelo e vai encontrar a Dea que tá sentada nas escadas, né, dormindo, é aí que ele se revela pra ela, né, e tal, porque ele deixa ela tocar na boca dele, né? E ela tem aquele primeiro, como é que é aquele negócio de se assustar, né? Porque o cego tem isso do tato, né? Se assusta. E depois ela fala assim: Deus cegou os meus olhos para que eu possa te ver verdadeiramente, né? Isso é muito bonito, gente. E essa é uma das cenas mais sensuais do filme. Porque se a nossa querida Josiana ela sensualizou tentando levar o Gwynplaine pra cama, a cena de Gwynplaine mostrando o verdadeiro rosto dele pra Dea, e ela tocando o rosto dele e sentindo, e depois aceitando ele do jeito que é, caramba. É lindo, né? Ele pega ela nos braços. Deixa subentendido, gente, se ele, pega ela mesmo, assim, né? For real? Depois não, né? Sei lá. Eu não sei, mas eu sei que ali pela primeira vez ele riu. Ali pela primeira vez ele riu de felicidade. E o que a Angélica vinha enfatizando desde o começo, que é os olhos dele mostrando essa felicidade dele. E eu chorando, né? Eu chorando, gente, miseravelmente lindo. Nesse momento ele riu. O casal, né, o Gwynplaine e a Dea, os dois atores, eles fazem uma dança, né, das mãos, né, o tempo todo, né, ao longo do filme. As mãos deles falam por eles, né, a maneira de tocar, de se aproximar um do outro. Parece que as mãos de um estão sempre procurando, né, o outro, de alguma forma. É uma coisa muito bonita mesmo. E essa cena realmente ela bem bacana, bem sensacional. E assim, ela tem ela fica na memória, assim, mais do que muita cena que a gente vê romântica, explícita em filmes de hoje, né? No que ela tem também de pudica, né? Dessa sexualidade que tá reprimida, aí latente, né? Sim. Nessa cena. Mas se até aí o filme foi ladeira acima. Nossa, daí pra frente, né, gente, né, Paulo? É a tragédia, né, cara? Tragédia, gente aí do céu. Chegamos à tragédia famosa, né, que é típica o Cocô de Notre Dame e assim por diante. É verdade. Tristeza. Por quê? Porque ele vai ser preso, né? Depois que ele já tá todo contente, tá feliz, tá abraçado com a amada dele, que o aceitou como ele é, aparecem os guardas lá e o prendem. A gente sabe, né, que ele vai ser, na verdade, né, ele vai assumir, né, o posto dele, vamos colocar assim como um lorde, né, e tal. Mas ninguém sabe, o Ursus não sabe, ela principalmente não sabe, e ele é preso, e o Ursus vai atrás, né, quando levam ele. E depois ele fica vendo lá na porta lá do castelo, aí sai um caixão. Aí, nossa... Não, mas antes disso, lembra antes aparece, ele tá lá à noite, lá andando, aí um cara falou, tá esperando alguém aí? Pode ir embora, meu. Daí só sai no caixão.
Nossa, é muito trágico, né? Porque você fala, nossa, não fizeram isso com esse cara. Não mataram o cara. Justo agora, cara, por quê? Tu já tá totalmente, né? Tu tá envolvido. E aí você só vai ver novamente o Gwynplaine quando ele já vai estar todo a caráter, né? Que nem um nobre, né? Um lord lá, né? Sei lá, né? Todo com aquelas perucas brancas e tal, e tampando a boca, né? Sempre, né? Mas todo arrumado já, né? Pronto a assumir, né? No ele caso. Já se apresentado à corte como, né, um novo membro, né? Isso, novo gente. cidadão inglês. Porque eu achei engraçado essa coisa de abram alas para um cidadão inglês, porque você só era cidadão quando você era da nobreza, né? As outras pessoas todas não eram cidadão. É plebe, né? Plebe não é cidadão. Então, mas antes disso tem até uma cena muito legal, gente, que eu tenho que falar, também é emocionante pra caramba, né? Que é a cena lá, porque o que acontece? O Ursus volta, acha que ele morreu. Entendeu? Ele pede pra todos, né? A toda a trupe, né? Fala, ela não pode saber, cara. Ela não pode saber o que tá acontecendo. E aí ela fala, tem um momento, ela tá esperando, ela tá assim meio desconfiada, mas ela fala assim, já tá quase na hora de se apresentar. Eu até achei engraçado ela falando isso, tá quase na hora de se apresentar e tal. E aí ele fica desesperado, ele tá totalmente em choque. O ator, ele passa visualmente, assim, com a postura corporal e tal, os olhos, o rosto, o quanto ele tá totalmente desmoronando. Isso é muito foda, entendeu? Ele desmorona o ator na nossa frente. Quando eles estão fazendo essa falsa apresentação, né, e tal, pra ela não perceber que o Gwynplaine não tá lá e tudo. Quando o Ursus tem que apresentar o momento em que o Gwynplaine apareceria no show, você percebe que o ator dá a impressão que o coração do personagem deu aquela batida em falso, né? Isso. Ele achou que ele ia morrer ali de tanta emoção e desespero, por não saber o que fazer naquele momento, né, naquela hora. Aí vem um palhaço por trás lá e fala, segura a onda que ela tá vendo. Ela tá te ouvindo. Ela tá vendo? Não, tá ouvindo, né? Mas ela percebe, e a trupe, né, toda tá fazendo barulho, eles estão batendo com caneco, eles estão gritando e tudo. Isso. E ela tá sendo enganada, gente, coitada. E acho que é importante a gente falar, nesse momento o filme tem som. A gente escuta as vozes da trupe, as vozes dos personagens nesse momento exato do filme, né? Exatamente. Gwynplaine, queremos Gwynplaine, né? E tal, né? Porque o povo, ele é o seguinte, ele era um artista, assim, de freak show, mas o povo adorava, né? As apresentações eram lotadas de gente. Mas não sei se vocês vão concordar, eu acho, até pela expressão que a personagem tá, que desde o momento que o Ursus começou a apresentar o show, ela percebeu na voz dele que alguma coisa estava errada, desde o início. Ela percebeu, não precisou, não precisou chegar, né, porque chegam os guardas lá com o Duende Verde do mal lá, né, e tal, e falam pra ele, olha, você está expulso, você vai embora. E com as roupas do corpo, praticamente, né? E tal. E ela escuta isso. E quando ela escuta isso, ela desaba também. Você vê que ela cai, sabe, lentamente. O que aconteceu com o meu Gwynplaine, entendeu? E é uma tragédia, entendeu? A moda antiga da melhor qualidade, porque eu tava totalmente destruída, entendeu? O filme, a partir desse momento, eu acho que ele entra num ritmo que é praticamente alucinante, né? Virou até uma aventura, né? Pode se falar, né? Carrossel de emoções, né? Assim que não para. E o que me impressionou mais é que isso é de uma forma muito bem amarrada. Não tem uma ponta solta assim que você fale, não, isso aí não é inviável, não faz sentido isso aí que tá acontecendo. Faz sentido para aquelas personagens ali, naquela realidade que eles vivem. Todas as atitudes que eles tomam tentando fugir ou melhorar a situação deles ou corrigir, de qualquer forma que eles façam, é sempre algo que é coerente com o que veio acontecendo até aquele momento, e eu me imaginaria fazendo alguma coisa parecida. Tanto pela parte do Ursus tentando ocultar da frágil Dea a situação que tá ocorrendo enquanto encontra a situação melhor, a Dea sofrendo pelo amor dela que ela acabou de conquistar parecia definitivamente, e é roubado dela daquela forma. É muito bom. O roteirista, que é o J. Gruber Alexander, esse cara era muito bom, né? Ele era sensacional, porque todo esse carrossel de emoções aí que a gente vai ter nessa parte aí final do filme, né? Nos últimos 30 minutos, ele foi construindo muito bem o background disso tudo, né? A gente foi sabendo quem são os personagens, acompanhou a evolução deles, as motivações deles, essa história de amor toda que foi se construindo e tudo mais. Quando
começa esse ritmo alucinante do final, a gente já tá preparado para aquilo, né? Pra gostar dos personagens, pra se importar com eles e ser levado nessa torrente aí de emoções fortes. De emoções. Né? Não, e eu quero compartilhar com o ouvinte que por acaso não conhece, não assistiu o filme, que, gente, você fica mesmo tenso. É isso que é foda, então, um filme tão antigo, entendeu? E ele te provoca realmente reações. É isso que é o mais legal, entendeu? Você fica, eu tava muito tenso, eu tava aqui, né, Marcos? Eu tava, caramba, meu. E esse daí, eles passam tudo pra gente, a gente sente toda a emoção, entendeu? Você sabe, é uma obra-prima, com P maiúsculo. Eu senti... Quem não tem hábito de assistir filme mudo, de assistir filme antigo, e quem estiver escutando a gente, é uma coisa engraçada é que, por incrível que pareça, esses filmes aí, e principalmente esse filme, você não assiste só com aquele olhar de, essa é uma curiosidade, tô assistindo um filme antigo, eu vou assistir como uma curiosidade para saber como era o cinema de outra época. Ao contrário, o filme tem emoção, a flor da pele. Muitos filmes do cinema mudo tinham emoções muito fortes e que pegam o espectador de uma maneira que ele não espera, né? A minha filha, né, Marcos? Porque a minha filha tem 15 anos, vai fazer 16. Ela assistiu com a gente. Ela não conseguia tirar o olho da tela, né? Ela sentou pra ver o que estava passando e ela não saiu de frente da tela até o filme acabar. Se emocionou junto, lindo isso. Eles tinham que usar o que realmente importa na história, que é o roteiro. Eles não tinham muito mais recursos, eu imagino, naquele tempo, além de contar uma boa história. E o que até hoje continua importando, apesar de muita gente ainda tentar, como a Angélica falou. Né? Não adianta você ter um filme com 1h30 de explosões se não tiver a história. Pra mim é o que mais importa, viu? O mais importa está acabando. Você viu a previsão do Spielberg, ele já tá acabando, isso não vai dar mais nada. Chega, até filme brasileiro de comédia estão colocando em 3D, pra quê, meu filho? Pelo amor de Deus, eu quero só a comédia, não quero ver a palavra engraçada correndo do meu lado aqui. Pois é, o Paulo tem razão. Pelo amor de Deus. Nossa, mas é verdade. Vai ter a fuga, né? A retirada da trupe, que é expulsa, né? E eles vão passar carroças lado a lado. O Gwynplaine, na carroça dele, onde ele vai se apresentar na Câmara dos Lords, ele vai bater praticamente na carroça deles que estão indo embora, né? Da cidade, estão indo pras docas. E eles quase que se encontram. E vai ter esse negócio da ceguinha sair com o cachorro, cara, que é o cachorro sensacional. Ele puxa a roupa dela pra encontrar com ele, né? Ela sai do veículo. E o Gwynplaine, quando vai se apresentar na Câmara dos Lords, eu queria até que tu colocasse isso, Paulo, que tu falou as coisas interessantes assim, sobre esse negócio dele fazer a força de fechar aquele sorriso de algum jeito e se revoltar, né? O que ele faz, quando ele chega, quando ele é apresentado, né? E todo mundo ri, antes dele chegar, todo mundo tá espalhando aquelas panfletos de propaganda. Ele fala, olha que esse aqui é o estandarte do Lord, deixa eu ver como é que é o nome do Lord aqui, é Lord Clancharlie. E ele fica falando, esse aqui é o estandarte dele, que são os panfletos, aquele negócio do homem que ri, né, o Gwynplaine e tudo. Aí quando ele chega, tenta apresentar a rainha, não, agora esse aqui você vai ser o marido, você tem as posses, né, dela aqui, da Josiana. A Josiana tava meio assim, afetada, né, não tava nem afim. Mas tudo bem, fazer o quê, né? E ele chega, ele fala, ele põe a mão na boca e tudo, aí ele tem que tirar. Tirando o pano que tá na boca, tapando, aí todo mundo começa a rir, né? Ele tem que beijar a mão da rainha, lembra? Ela olha pra cara dele. Ele beija, ela olha assim meio com repulso, um pouco de repulso. Não, ela olha com uma cara pra Josiane e ela fala, maluca, tu se ferrou. Porque ela tá obrigando os dois a se casar. A cara que ela faz é muito filha da puta mesmo, porque é o único momento no filme em que ela ri, a rainha. Exatamente. E naquele momento, né, todo mundo fala, olha aí, ele tá rindo da rainha. Ele não tá rindo, cara, de novo isso daí. Não, eu não tô rindo. Ele não sei o que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você vai obedecer e vai casar com ela. Eu falei assim, eu não quero. Eu não vou. Aí ele chega, ele faz aquele negócio, eu não vou. Ele dá aquele grito, né? E faz aquela pose, ele puxa a mão direita pra trás do braço, assim, começa a prender o braço, ele fica com a mão arreganhada. O rosto dele, aquele olhar assim de ódio, ele tá com ódio gritando aquele negócio, porque ele já tá saco cheio já de ter perdido a ideia e tudo, né? E tava lá preso, aquele negócio assim, e ele começou a soltar aquele sorriso dele, que tinha aquela cara, aquele sorriso típico de palhaço, né? Já começa a se deteriorar, você vê que ele tá forçando, cara. Ele quase vai se expressar de forma, ele vai mostrar o ódio, a raiva que ele tem, né? Aí até que ele chega e sai, aí entra o Thierry Mois, né?
E fala assim, ó, dê espaço para um membro da... Como é que é? Um cidadão inglês, Cidadão né? inglês, isso. Aí ele sai batido. Ele falou, peraí, mas não pode sair não. Aí ele, você tem que fazer aqui, tem que vir fazer isso. A própria Josiane começa a reclamar que ele tem que obedecer a rainha. Aí ele falou, ele não pode sair, tem que obedecer. E ele vai saindo. Mas antes disso, o Di Rimois trouxe... Ele chegou a reconhecer, lembra disso? A Deia que tava lá com o cachorro. Aí ele leva. Que é o ex da Josiane, né? O que era? O ex da Josiane, exatamente. Ele queria. Opa, olha só, a menina esquecida, né? Ele chega e ainda fala assim, a que foi esquecida por todos. Né? Mas eu vou levar você. Aí leva e tudo. Não, o cachorro fica aí. Fala assim. Aí vai, leva. Aí, peraí que eu vou entrar, você fica aqui na porta. Essa cena foi chocante porque a moça tá passando, ela vai estar tocando a parede, ela quase vai entrar no recinto onde está a rainha e todo mundo. Quando vem uma mão, ela toca nessa mão. E adivinha de quem é a mão? É do desgraçado do Barco e o Pedro lá, cara. Isso, do Duende Verde. O Duende Verde, exatamente, cara. É. Você fica com ódio desse cara, né, meu? Porque ele... Primeiro que ele é o cara que incentivou a fazer isso com a criança desde o princípio, né? E tal, que houvesse essa espécie de penalidade, né? Ele é o arquiteto de toda essa desgraça, né? E ele já, então, ele ascendeu, ele já não é mais um bufão. Sabe quem ele lembra? O Riquinho Rico. Lembra do Riquinho Rico, do homem que não vendeu sua alma? Ah, sim, o personagem, né? Exatamente. É a mesma estrutura. Ele faz qualquer coisa pra ascensão e vendeu o menino pros compraticos e tudo mais. Sim. Não, e o Gwynplaine fala uma coisa, Paulo, que isso daí me deixou também muito emocionada. Depende de você ter fé ou você não ter fé, entendeu? Mas eu, tipo assim, é que nem aquela música da Rita Lee que fala, eu só não duvido da fé, né? Cara, porque eu acho que é bonito, assim, quando a pessoa verbaliza certas coisas, ele dá um grito, assim, com raiva, e fala, eu não vou me casar, vocês não vão me forçar, o cirurgião me fez um palhaço, a sociedade me fez um pária, um negócio assim. Mas um rei me transformou num palhaço, uma rainha me transformou num cidadão, mas antes de tudo, Deus me fez um homem. Deus me fez um homem, isso, sabe? Exatamente. Isso é e ele tá com a mão erguida. De baixo pra cima ele é filmado, né? De baixo pra cima. Isso, simbolizando claramente o seguinte: eu é que vou tomar meu destino nas minhas mãos agora. Não é nenhum rei, nem nenhuma rainha que vai decidir o meu destino. É verdade, Angélica. Lembra aquela música da Rita Lee lá, nem luxo, nem lixo. Mas uma coisa vocês não acharam um pouco exagerado, talvez, nessa maneira dele se expressar? Porque pela criação simples que ele teve, apesar do Urso se chamar de filósofo, né, cara? Ele talvez tenha dado uma educação pra ele, né? Educação, tipo assim, alguém que sabe ler, sabe escrever, sabe formar uma opinião e ter um... Porque eu acho que eu vou falar uma coisa assim interessante, talvez vocês concordem ou não, que é assim, o pior para uma pessoa nessas condições é a pessoa ter o senso crítico e ter o conhecimento, porque você ter o conhecimento de certas coisas, do teu lugar na sociedade, do teu lugar no mundo, isso daí é muito mais doloroso, porque quando você vai ser ridicularizado, você sabe exatamente por quê. Entendeu? Então acho que o sofrimento dele era infinitamente maior. Então ele era pobre, mas não era ignorante. Exatamente. Ele até os 10 anos, 11 anos, viveu na corte. Então, claro que ele teve acesso à educação nessa primeira infância dele. Né? E depois foi criado por um cara que é dramaturgo, né? Então... Isso, melhor do que Shakespeare. Isso, até o dramaturgo melhor do que Shakespeare. Não, melhor que Shakespeare, melhor que um tal de Shakespeare, né? Tal de Shakespeare aí, né? Quem é esse cara? É verdade, cara. Então ele se colocando nessa posição de alguém que entende o que estão fazendo com ele, tanto que vocês podem ver, assim, vocês podem recordar, que antes dele entrar em palco, sempre pra ele era muito doloroso. Tinha momentos que ele só conseguia entrar porque a Dea, sabe, segurou na mão dele e falava pra ele, olha como... Ela sim, ignorante da situação, olha como eles riem, eles adoram você e tal. Então ela é ignorante da situação e ele não, entendeu? Mas porque ela apoiava, ele assumia, entendeu? Aquela postura de artista, né, na frente do povo, né, cara? Mas olha, o filme a partir daí vai ter a fuga dele, né? Ele vai fugir da corte, né? Vão atrás, guardas vão atrás. E, cara, a fuga realmente, o filme ele tem um ritmo alucinante, que nem o Marcos falou, porque as tomadas são muito legais, também adorei isso, sabe? Tem um pouquinho, uma coisa meio triste que acontece também, um pouquinho antes disso aí, que é quando ela é retirada pelo maldito Duende Verde lá, né? O Ela desmaia. Eu pensei que ela tinha morrido, Paulo. Eu pensei que ela tinha morrido, então eu falei, não acredito, né? Que ela morreu de amor, cara. Sei lá, de desgosto, Que nem o próprio povo Urso, da corte lá... Que queria botar ela pra fora, né? Se livrar dela o mais rápido possível, né? Pra ela não botar a perder ali a farsa que eles estavam
montando, né? O jeito que esse que é mais pra frente, Macaraca, eu fiquei muito feliz depois do que acontece com ele, cara. Porque é bem o que eu falei, eu tinha falado segundos antes, tem que acontecer isso com esse cara. E vai acontecer, ai, que foda. Essa sequência de ação aí, de perseguição que vai ter nessa parte final do filme, ela influenciou muito, né, muitos filmes que vieram depois, né, com certeza. Você pega aí os filmes de capa-espada, aí dos anos 30... e 40 e tudo o próprio ritmo que foi impresso nessa sequência, você vê que influenciou largamente o que foi feito depois, né? E o pessoal nunca aprendeu que não se pode subir, que não se pode fugir subindo, né? Pra cima de qualquer lugar que seja. Principalmente pra uma torre, né? Porra. É verdade. Tem aquela cena que ele tá pendurado, lembra que ele pulou de um lado, ele ficou pendurado? Sim. Aí a câmera de repente aproxima do solo. Eu falei, puta, ele tá caindo. Eu não acredito. Sabe o que me lembrou essa cena, gente? Sabe o que me lembrou? Aquele filme A Princesinha. Quando ela tenta passar de um prédio pro outro e também fica pendurada. E quase cai, sabe? Eu pensei que você ia aceitar o filme do Hitchcock, o Psicose. Não, também, mas assim, é porque foi recorrente, assim, uma fuga, assim, a pessoa fica pendurada, meu Deus, vai cair, pelo amor de Deus. Não, mas a pessoa consegue, sabe? Muito foda isso. É um roteiro muito esperto, porque é o seguinte... E ele se defende também, o Gwynplaine não só foge, tem isso, né, Marcos? Se defende. Ele luta também, na hora que ele saca a espada, enfrenta um dos guardas, mata um dos guardas, né? É o lado heróico dele, né? Que vem à tona, né? Porque ele não é tão passivo, né? Isso é foda, legal, né? E o filme fica brincando com a gente não saber o que vai acontecer, porque é claro que o pessoal, né, contava que a plateia americana, que basicamente para quem o filme foi feito, não tinha lido o livro do Victor Hugo, né? Imagine nos anos 20 se o americano médio, todo mundo tinha lido O Homem que Ri, de jeito nenhum. Então eles podiam brincar com essa coisa do que vai acontecer com o personagem, porque o pessoal não sabia o final da história, né? O Paulo, depois no outro lado, do homem que queria ser rei, contou, nossa, eu fiquei arrasada com o negócio. Arrasou, né? Arrasou, duro. Você lembra? Ele falou assim, bom, olha, pra quem não sabe do que a gente tá falando, escutem lá o nosso podcast lá sobre O Homem que Queria Ser Rei, que é o filme do Sean Connery e do Michael Caine. Que caramba, muito foda, e depois o Paulo jogou balde de água fria na felicidade. Muito legal. Tem aquele corre-corre dele lá, né? E que ele vai, aquela parte heróica toda, e pula daqui, sobe lá, e desce, bate, mata, corre, todo mundo perseguindo. A população... o povão tava... ele lá, o homem que ri, todo mundo ajudando o cara. Muito aquele corre-corre, quando ele chega no cais, o barco tá indo embora. Meu Deus, não vai dar certo. Tem uma hora que ele corre lá, não sei se vocês perceberam, ele derruba uma pessoa. Os figurantes, cara. Aquilo foi de verdade. Muito foda, não tiraram do filme. O cara caiu, quase cai do cenário, né? Tiveram que segurar o cara e puxar ele de volta. Muito bom. Aliás, esse cenário, cara, é muito impressionante. Eu fiquei impressionado porque eu fiquei imaginando como os caras fariam. Porque o filme provavelmente foi feito todo dentro de estúdio. E você tem que simular navio, tem que simular oceano, tem que simular aquele castelo. E o cara conseguiu fazer tudo isso com o mínimo, cara. A cena que o cachorro se joga no mar... Eu sinceramente, hoje em dia é mais fácil a gente perceber o que é o que não é. Mas é muito crível aquilo. Sim. Uma coisa engraçada aqui, é muito comum no cinema da época, principalmente no cinema do expressionismo alemão, que é a influência desse filme. Que você tinha muito cenário pintado, né? Você não tinha o cenário interativo, em que você podia usá-lo, né, nas cenas. Ele era um fundo pintado, era um cenário meio... Nesse filme não é interessante. São sets imensos, né, com muitos objetos de cena, com reprodução de navio. Você percebe que mesmo as casas, elas são falsas, mas elas são feitas de resina para ter uma tridimensionalidade, para você acreditar que aquilo é de verdade, e você poder usar o cenário na cena, pular de um lado pro outro, se pendurar nas coisas. Isso é uma coisa que é de encher os olhos, é sensacional, principalmente na época, né? Até a perspectiva, né? Porque achei mal interessante que tem umas cenas, somente da fuga, sabe? Que são desfocadas no fundo. Sim. Entendeu? Achei isso muito interessante. Falei, caramba, que legal, né? Como é que fizeram isso, né? Porque não tinha muitos recursos, né? E tal, né?
Todo o cenário é levemente distorcido, com um pouco de influência. Apesar dele ser muito bem feito e muito funcional, ele é levemente distorcido. Você percebe que os prédios são distorcidos, porque tem influência do expressionismo alemão, inclusive nisso. Do caligarismo, né? E tal, também, né? E dá uma impressão aumenta essa sensação de desespero e de fuga que você tem, aqueles prédios meio tortos, né? Tudo ser meio. É tudo muito meio caótico, torto, né? Eu acho que é pra caótico. gente passar. É pra passar a confusão do personagem, né? O desespero, né? Porque primeiro ele vai pra onde ficava a trupe dele, que tinha uma espécie de uma... Eles chamam de pousada, né? Eles ficavam numa pousada, não tem ninguém, falam pra ele que tá nas docas, aí tem toda essa fuga, tem essa briga e tal, e tem a cena nas docas, né? Que aí vai ser o grande finale do filme, né? Gente, o filme traz uma tensão muito, muito, muito interessante. Vai ter o grande finale. O cachorro, gente, salva o dia, salva a noite, sacou? Né? Muito foda. Ele escuta, ele começa a gritar, ele fala dia, fica gritando, né? E tal, enquanto isso o Duende Verde tá indo atrás dele, foi o único que foi atrás, né, pras docas, e o cachorro pula na água, entendeu? Pra poder ir até onde ele tá, né? Ou seja, deu sinal, eles já não estavam tão pertinho ali do cais, né? Ele pula e quando ele chega na onde tá o Gwynplaine, aí chega o Duende Verde lá também, o cachorro morde o pescoço do personagem, né, do Duende Verde. E, virou um cachorro de pelúcia naquele momento, eu acho, um negócio assim. Mas aí ficou interessante, todo mundo vibra, cara. Tu tem a impressão que tu tá vendo, sei lá, um rock lutador, sacou? Dá vontade de se levantar, né, Paulo? Tu fala, caraca, morde ele, morde. Foi perfeito. Foi ótimo, aquele parecia um vampiro mesmo. Mordendo ali aquele maldito lá. E o maldito caindo na água e morrendo afogado, né? O bufão do mal foi morto pelo homem, gente. Olha que foda, né? Meu, ele foi morto pelo homem, o cachorro, que é um cachorro. Poucas vezes eu vibrei tanto com a morte de um vilão quanto eu vibrei com essa cena, viu? Cara, sensacional. Realmente, Marcos, concordo com você, é muito, muito bom. É porque ele era um vilão puro, né? Ele não tinha ambiguidade, né? Exatamente. Não, ele era mal em pessoa, né? Mal feito um pica-pau, né? Que nem a gente fala, era mal feito um pica-pau. Mas, cara, é muito foda esse final. E o cachorrinho, cara, ele pula na água, né? Ele pega no barquinho, o Gwynplaine pega o barquinho, o cachorrinho também vai nadando, depois vai ser resgatado. E ele consegue rever, né, a sua amada, né? E o Ursus também, que no momento final ela vai até se levanta, ela sente até melhor, né? Que ela tava meio que, sei lá, entorpecida pelo desespero, né? Ela se levanta, ele delicadamente, né? Depois, é isso que é interessante na postura corporal do ator, assim, porque ele tava todo, né, afoito, brigando, correndo, e toda vez que ele se aproxima dela é sempre delicadamente, sabe? Delicadamente, como se ela fosse uma flor, assim, que ele fosse esmagar, se ele tocasse com mais brutalidade. Isso é muito bonito, gente. E o cachorrinho também é salvo, claro, né? Porque eu fiquei pensando no cachorro, falei, caraca, ninguém vai pegar o cachorro. A minha filha também, cadê o cachorrinho? Eu fiquei com medo disso, uma vida por outra vida, e o pessoal matar o cachorro pra salvar o Gwynplaine. Eu falei, que filhas da puta, não podem fazer isso. Cara, ele era um cachorro totalmente heavy metal, cara, que ele tinha uma coleira totalmente heavy metal, cara, assim, com umas pontas, assim, da hora, sabe? Muito legal. Não, e outra... A simbologia também disso aí, do barco indo embora, ele falou, não, de novo não, eu perdi o barco. Pois é. O filme dá pro público o final que o público gostaria, né? E é muito generoso, mas funciona, né? Você não fica com a impressão de que foi um final feliz, forçado, cara de pau. Muito pelo contrário, é o final que a gente queria para os personagens, né? É verdade. Não, e agora a gente pode até falar, né, que a gente chegou no final... Você falar do final mesmo do que acontece. Você quer falar pra quem tá escutando? Então, na verdade não é filme, ele muda o final do livro. Ele termina a história com eles conseguindo fugir, né? No barco, no navio, etc. No livro, ao longo da viagem que eles vão fazer dessa fuga, a personagem da Deia morre e o Gwynplaine ele pula no mar, né? Ele se afoga e tal. Então de repente, na verdade, não é que eles trocaram o final, eles cortaram o final horrível. Eles terrível. pararam antes. E tal. O Victor Hugo, ele gosta de terminar, né, de maneira trágica os seus protagonistas, né? Lembrar o Jean de Valjean, né, dos Miseráveis, né? Corcunda de Notre Dame também, o Quasimodo, né? Então, é verdade, né? Mas de qualquer maneira, o filme é um filme, olha,
delicioso de se assistir, gente, mesmo assim, pra quem não conhece, pra quem tem algum preconceito idiota. Cara, vamos parar com isso, cara, porque o que o cinema é capaz de trazer, eu acho que com todos os recursos, se eu fosse fazer considerações que fosse a primeira, eu ia falar o seguinte, com todos os recursos do que o pessoal tem hoje em dia, tantos roteiristas, ou então tanta ausência de roteiristas, né, porque eu nunca vi tanta gente trazendo coisas dos anos 80 e 90, né, pra, né, tentar fazer sucesso de novo. Cara, é um filme sensacional de se assistir. E vou ficar em débito aqui pra poder assistir as outras obras também, né? Quero assistir o de 2012, quero assistir o de 66, do Sérgio Corbucci, né? Então quem puder ajudar nesse sentido aí pra gente, por favor, você entre em contato conosco aqui. Toda a equipe de gravação, a time do podcast tem Twitter, tem Facebook, vamos nos comunicar. Olha, vale muito, muito a pena assistir, ou então reassistir, né? Com outros olhos, O Homem que Ri, por favor, do Paul Leni. E trazendo aqui as considerações finais, né? Eu queria que você começasse, Ivan. Traga as suas considerações sobre o filme, deixe uma mensagem pro ouvinte. Ó, pessoal, eu gostei muito de ter assistido esse filme. É um filme divertido, é um filme que tem romance, aventura, drama, um pouco de terror, tudo na dose certa. Terror bem sutil, muito pela caracterização do personagem. É um filme muito interessante para você ver o personagem que inspirou o Batman, o ícone da nossa época. Meu, eu sou muito fã do personagem do Batman, e saber a origem de alguns personagens que fazem parte do universo dele, pra mim é muito, muito interessante, muito agradável. Eu não duvidaria nada se o personagem do Duende Verde do Homem-Aranha tivesse sido inspirado no Barque o Pedro. Não vi ninguém falar isso, mas agora a gente comentando, a semelhança da aparência do personagem é muito grande. Sim. E não é um filme longo, é um filme de 1h50 e que vale muito. Eu mencionei que tem partes do filme que são um pouco mais lentas, mas são partes lentas que valem a pena para você entrar no clima da história. Eu gostaria de comentar, a gente falou muito aqui das atrizes que são coadjuvantes, como a Olga Baklanova, que fez o Freaks, mas eu achei um filme que a Mary Philbin, que fez a Dea, que é o Fantasma da Ópera. Esse filme ele tá disponível no Internet Archive para assistir online ou baixar, se você quiser, direto do site. Então eu peço que a Angélica, se possível, deixe no post o link pro filme, e quem quiser baixe depois para ver mais uma obra que ela participou. E tem um outro filme baseado na obra do Victor Hugo, que é o Confunda de Notre Dame, que é uma versão de 1923 e que também tá disponível lá no Internet Archive. É tudo filme livre, né, Ivan? Pra pessoa assistir, baixar. Sem medo de mais nada. Sim, você falou do Fantasma da Ópera, né? Que é o Lon Chaney, né? Que é o ator principal. O Lon Chaney ia ser o Homem que Ri. Não é à toa que tem a mesma atriz, inclusive, no filme. Tava tudo certo pro Lon Chaney, só que ele era um ator da MGM. E acabaram não conseguindo completar a negociação para ele viver o Homem que Ri. Olha. E felizmente, nada contra o Lon Chaney, né? Mas o Fade foi... arrebentou. A conta certa. Aproveitando, né? Porque senão a gente acaba esquecendo. Ô, Paulo, você tinha comentado. Você comentou que um outro ator também, né? Queria fazer o Homem que Ri, a versão dele. Lembra, Paulo? Ele totalmente foda, que fez o Van Gogh. A gente adora esse ator de paixão agora. O Kirk Douglas. Isso. Lembrei, né? Então, teve mais essa versão que a gente gostaria de ver, né? Como seria, né? Porque ele tem também ele consegue dar sorrisos. Aliás, eu estava até vendo agora, recentemente, no TCM, estava passando Viagem ao Fundo do Mar, e ele também fazendo gracinha com aquela foca lá, né? Mesma coisa, assim como no cachorro lá, o Homo, né? Também ele gosta. Aliás, nessa época todo mundo gostava de bichinho e tudo. Isso é tão fofo. Tão fofo. A gente podia fazer um Masmorra Classic, chamar o Paulo e o Ivan do Viagem ao Fundo do Mar, né? Pode ser, do 20 mil legas submarinas, desculpe. Isso, eu falei Viagem ao Fundo do Mar. Sem problema, gente. Quando quiserem, tá? É só avisar, a gente dá um jeito. Filme sobre aventuras femininas ninguém faz, né? A gente faz toda hora, Vocês são os machistas. Não seja chato. Vamos fazer. Qual que nós vamos fazer? Espero que, de coração, vocês assistam o filme de mente aberta. Vocês vão se divertir e vão aproveitar bastante. É isso, pessoal. Obrigado. Maravilha. Aproveitando o ensejo, Ivan. Eu sei que você não gosta, mas e aí? Você quer apresentar algum material que você publica na internet? Ou falar pra te seguir no Twitter? E aí? Ninguém precisa me seguir no Twitter porque eu só falo bobagens. Eu não falo nada que vale a pena ser lido. Agora, eu tenho esse Tumblr que eu coloco muito material pornográfico, muita coisas que vem na minha cabeça. De vez em quando eu coloco uns vídeos sci-fi que eu gosto muito de ver. Tem lá
coisas diversas. Excelentes vídeos. São coisas é muito... ótimo. Coisas gente, divertidas. tem música, Josephine Baker, tem um monte de coisa lá, gente. Vez ou outro, um pinto e uma buceta. Exatamente. Principalmente pintos e bucetas. Porque, somos nós, né? Nós somos assim. Agora, o nome do meu Tumblr é ou não. É masculino, feminino ou não. Porque, como é evidente pelo símbolo, tem homens, mulheres, geralmente nus, ou não. Podem ter outras coisas divertidas que vocês podem gostar também. É uma caixinha de surpresas, né? Isso, aliás, está no espírito desse filme, né? Da década de 28, as pessoas assim, é tudo livre, pode, só era proibido bebida naquela época. Mas o resto não tem problema. Só é proibido ter preconceito. No resto... Isso, exatamente. Isso, muito bom, muito bom. Obrigada, Ivan, obrigada pela participação. E eu quero agradecer ao Paulo Elache, que é o nosso amigo do Pode Especular podcast, que, caramba, eu praticamente só gosto de gravar umas Masmorra Classic contigo, Paulo, também. Eu tô sentindo que eu sou velho, viu? Mas não é porque tu é velho, é porque você tem uma cabeça ótima pra isso, porque você traz o livro, você traz umas outras ideias que ajudam muito, sabe, a mentalizar, assim, a você colocar certas coisas a mais. Isso é muito relevante porque quando você vai apresentar um clássico às vezes esquecido, tem que ter alguém com uma cabeça assim que vai, primeiro, é mais velho, sim, né? Porque a gente já assistiu algumas produções que o pessoal não assistiu, não teve acesso, né? Descobre na época ou então redescobre, né? Claro, nós não nascemos em 1920, nem 1910, né? Sei lá. Mas mesmo assim, né? Alguém que tá com a mente mais aberta pra isso, né? Ajuda. Exatamente. Bom, olha, eu, como sempre, eu adoro participar desses programas. Vocês fazem ótimos programas. O Masmorra Cast é excelente. E o Classic, então, é uma maravilha. Eu gosto de conversar com vocês, o Ivan. Pô, o Ivan é cabeça e tanto. E ele falou tudo que esse filme resume. Preconceito. Cuidado, preconceito sexual, preconceito com relação à imagem. Todo mundo vai olhar, eu já vi gente falando, pô, mas é preto e branco. É preto e branco. Preenche o resto. Vai colorir na sua cabeça. Sim. É assim que funciona. Era desse jeito que era assim que a gente conseguia passar as emoções. É assim que esses atores interpretavam. Olha só. Não, mas é muito canastrão. Não é canastrão. Você não sabe o que é um canastrão. Entendeu? Você perdeu a noção. Então é um filme muito bom. Vale a pena ver. E, gente, pega as dicas aí que o Ivan passou. Pegue os links. Vai lá e assista. Vale a pena. Ó, se quiser também vou dar minha dica. Frank Capra. Os filmes do Frank Capra são ótimos também. Nem fala. O mundo lá da se leva. Nossa, meu Deus, eu assisto várias vezes. Maravilhoso. Não, eu quero até colocar o que eu assisti no sábado, aquele An Affair to Remember, com a Deborah Kerr e acho que é o Cary Grant, né, Marcos? Se eu não me engano, sabe, que ficou como Tarde Demais para Esquecer no Brasil. Gente, esse filme destrói a gente também, as emoções, viu? Então, olha, eu sou totalmente a favor, viu? Os clássicos são maravilhosos, Paulo. Mesmo, sempre, né, querido? Sempre, vale a pena. Já que vocês estão falando de clássicos, né? E aproveitando que o Paulo tá aqui com a gente, recomendar o podcast que eles fizeram sobre o Perry Rhodan, viu? É uma coisa que eu lia quando era na minha juventude, tudo, eu gostava tanto de Perry Rhodan assim, eu fiquei tão contente de saber que alguém fez um podcast sobre, relembrando essa space opera aí, que era tão bacana e tudo. Tão legal, o Paulo adora space cinquentenária opera. Já, né? O Paulo até gravou lá no Rapidex, no Cabuloso Cast, né, Paulo? Sobre Space Opera, eu escutei, adorei, Paulo, vocês estão demais, viu? Paulo, você é show, cara, quando você participa é sempre especial. Muito obrigado por você fazer podcast e participar de outros podcasts, levando essas coisas que estão aí dentro da sua cabeça. Sim, olha lá, que foda, legal. Peraí, uma pausa aqui que eu tô chorando aqui. Não, sério, Paulo, eu tô... A gente pode falar pro ouvinte que vai sair mais um Pode Especular? Ele pode especular que vai sair um Pode Especular? Pode, ainda tá valendo, que eu prometi na última gravação também do Homem que Matou o Fascino, né? Nossa, e detalhe, essa gravação ficou demais, hein? Muito bom, não sei, ó, como os podcasts saem numa ordem, então quando você estiver escutando esse podcast, já saiu O Homem que Matou o Fascino, né? E ó, não precisa nem já falar. Já saiu um monte, Pode Especular, já saiu um monte. Pode ficar tranquilo. Maravilhoso. Tá voltando, Ivan, Aí, vamos comemorar. Qual que é o endereço, então, pro pessoal poder acessar o Pode Especular e conhecer teu material fascinante lá? Simples, é podespecular.com.br, o podcast que fala sobre literatura especulativa, ficção científica, fantasia e terror. E temos também Podfictions, né, contos gravados.
Não, muito bom, muito bom, muito bom. Diz a lenda aí que um dia vai sair um texto aí que eu e o Marcos lemos, aí um dia sai. Não, vai sair. Eu tô querendo colocar fora de ordem. Outra coisa que eu gosto de fazer é colocar coisa fora de ordem. Agora tive uma ideia, né? Todo mundo põe em ordem, né? Podcast 1, podcast 2. Eu vou lançar o 12, depois eu vou lançar o 8. E assim por diante, eu vou variar pro pessoal. Ei, o que houve? Tá fora de ordem. Ah, não importa. Escuta aí o que você tá ouvindo, tá ótimo. Não, eu faço isso também, só que eu vou nomeando os projetos diferentes. Eu fico com 30 de um BPM, 4 de um projeto. E é uma bagunça, eu faço uma coisa. Mas tem que sair. Se nas histórias de ficção científica você pode estar em 2046, depois voltar pra 1507, na máquina do tempo, por que não pode sair uma numeração de trás pra frente, né? Mas olha, Paulo, mais uma vez muito obrigada, meu querido. Espero que você continue conosco nesse projeto e outros também. Se você me der a liberdade, eu te convido para outros também, viu? Se você não se importar, porque eu sei que teu tempo livre também é que nem o meu, meio restrito, viu? Mas eu convido, viu, querido? Fica tranquilo, eu brigo te agradeço. por isso. A gente tem que fazer sempre. Ai, brigadão, Paulo. E, finalmente, Marcos, fale aí suas considerações, como é que foi rever, no teu caso, ou foi ver? Foi a primeira vez que você assistiu o filme? Eu não tinha assistido ao filme, assisti pela primeira vez agora para fazer o podcast, e eu me surpreendi positivamente. O filme é muito mais legal do que eu esperava, na verdade. Ah, eu esperava uma coisa boa, vou assumir pra vocês. Eu já esperava por causa do Conrad Veidt, cara. Eu já achava que tinha coisa boa aí, cara, vindo. Então eu achei um filmaço. E dentro daquilo que ele se propõe de ser uma aventura romântica, né? Ele dá certo como romance, dá certo como aventura, dá certo como drama, como filme de intrigas políticas palacianas. Pra mim, visualmente ele é estonteante, né? E tudo. Eu acho que ele acabou definindo muita coisa do que ia ser feito depois, tanto no gênero capa-espada, quanto no gênero mesmo de intriga palaciana mesmo, romance. Então, pra mim, esse filme é um divisor de águas do cinema americano. Eu não esperava que ele tivesse... Porque ele não é tão comentado, né? Não, ele só é recordado quando alguém chega e fala do Coringa, né? E fala, vocês sabiam que é inspirado no Homem que Ri? Mas é só isso que falam. As pessoas falam não assistem, muito mais, entendeu? Desse diretor, a gente escuta falar muito mais do Gabinete das Figuras de Cera, que o Conrad Veidt tinha o Irmão Terrível, tudo. Mas você não escuta falar muito desse filme. O filme é sensacional, viu? Olha, quem tá escutando e quiser nunca assistir um filme do mudo e tudo, quiser começar por algum, eu vou te falar uma coisa, comece por esse e tal, porque ele é realmente delicioso, é um filmaço mesmo. Sim. Comece por esse, né? Depois assista a Carruagem Fantasma, assista Haxan, né? E vai embora. A Queda da Casa de Usher. Isso, a Queda da Casa de Usher. Porque, aí tu não vai parar mais, cara. Tu vai falar, caraca, eu vou ter que abrir um espaço no meu HD pra filme mudo, cara, que é muito legal. Você vai descobrir que tem muito cinema bom bem antes de você pensar que o cinema poderia ser alguma coisa viável. É verdade. Eu acho que ele é um épico. Esse filme também ele tem um pouco de épico. Só que ele é um épico de verdade. Né? Que a gente tem muitos épicos aí, principalmente hoje em dia, os épicos mais modernos, que são o que eu chamo de épico do pé quebrado, né? Que tem cenas grandiosas, tudo que a tecnologia, né, hoje nos permite, mas a dimensão humana ali, que é o que faz aquelas cenas realmente funcionarem num filme, fica em segundo, terceiro plano, e aí eu fico de pé quebrado. Esse não. Esse é um filme que ele tem o trabalho de construir toda a dimensão humana da história, para depois ter aquelas cenas mais grandiosas e de ritmo alucinante, aventurescas e tudo dá muito certo, sabe? Muito legal mesmo. Que felicidade que você também gostou. Já dei as minhas considerações, só posso reafirmar para todos assim que é uma felicidade imensa mesmo poder trazer em podcast essa espécie de produção. Porque, é muito bom você resgatar, entendeu? Você falar assim, poxa, caramba, eu assisti agora em 2013, vale a pena pra caramba. Basicamente isso, assistam, leiam um livro, procurem as HQs, o que tiver de material relacionado, eu vou tentar agregar no post, como eu faço sempre, né? Mas não percam essa oportunidade. E mais importante do que tudo, se vocês quiserem que a gente fale, né, sobre um clássico, vou colocar assim, desconhecido, esquecido, perdeu-se no tempo e tal, ninguém fala mais, recomendem pra gente, que a gente também tenta abrir uma vaga na nossa agenda pra fazer a gravação, tá? Prazer imenso. Mas essa gravação, agradeço novamente ao Paulo Elacha, ao Marcos Noriega, ao nosso amigo Ivan PD, e que muito mais venha por aí, que tá valendo. Obrigado, pessoal, por terem nos ouvido. Yes!
Obrigado pela paciência aí com a gente e tudo. E foi um grande prazer eu poder falar com o Paulo de novo. Tava com saudade de você, viu, Paulo? Ah, eu também. Eu vou dar tchau assim, ó, sorrindo. Tchau! Tchau, fiquem bem. Tchau, foi um prazer. Tchau.